Capítulo 111. Dois tipos de coordenação. Yuval não havia dormido na noite anterior. Também não dormira de manhã e, ao meio-dia, foi chamado pelo chefe. Passou a tarde inteira ocupado e não conseguiu dormir. Só depois do jantar conseguiu cochilar um pouco, mas Ikkyo não saía da sua cabeça. Por isso, quase à meia-noite, levantou-se da cama com dificuldade e entrou na internet. No fim, ao entrar, descobriu que não havia vaga para ele no grupo. Yuval queria devorar Ikkyo, mas, impotente, só conseguiu encarar o monitor sem reação. Quanto a Ishio e os outros, eles tentaram estabelecer um novo recorde na masmorra. Embora não houvesse ninguém para pagar, quebrar o recorde ainda significaria algumas recompensas. Os jogadores podiam começar a explorar o cemitério de ossos a partir do nível 23. Jogadores de nível 25 já o haviam explorado diversas vezes. Se quisessem estabelecer um novo recorde, naturalmente precisariam prestar atenção à sua coordenação. Do lado de fora da masmorra, Ishio explicou-lhes a estratégia. Depois de ouvi-la, eles entraram imediatamente na masmorra. Pô, assim que entraram, Seven Fields gritou. Seu grito era uma mistura de ódio e amor. Isso porque um anúncio do sistema havia surgido. O cavaleiro vampiro logo ressuscitou. Aventureiros, por favor, tomem cuidado. Chefe oculto. Encontrar um chefe secreto era algo que todos aguardavam ansiosamente. Mas o aparecimento de um chefe secreto significava que estabelecer um novo recorde na masmorra era impossível. Isso ia contra suas intenções originais e foi por isso que Seven Fields gritou um foda-se com uma mistura de amor e ódio. A sorte não está ruim hoje. Ishio estava feliz. Assim que atingisse o nível 23, é claro que não perderia a oportunidade de explorar o cemitério de ossos. Mas até então, ele ainda não havia encontrado um chefe secreto. Cada masmorra geralmente tinha vários chefes secretos diferentes. As chances de cada um aparecer variavam. Cavaleiro Vampiro Log era um dos chefes mais raros do cemitério de ossos. No entanto, eles o encontraram hoje. Considere esta rodada como uma oportunidade para entrar, disse Ishio, ordenando que Lord Green avançasse e eliminasse os monstros. Tandhu imediatamente ordenou que Soft Mist a seguisse também. Essa garota ainda gostava de competir com Ishio. Tudo o que Ishio fazia, ela sempre queria tentar para ver se conseguia fazer também. Na noite anterior, na Floresta Gelada, Ishio atraiu 16 goblins, o que foi mais um golpe para ela. Mas quanto mais Tandhu era derrotada, mais terrível ela se tornava. Mas, no exato momento em que Névoa Suave se moveu, Névoa Purificadora já havia disparado um tiro. Os dois monstros, para os quais Lord Green corria, se alarmaram e cambalearam em sua direção. Ela estava junto com Névoa Purificadora há alguns dias. Para Tandho, o desempenho dela sempre estava um pouco à frente do seu. Por exemplo, quando Lord Green de Ishio avançou para atrair monstros, Tandho imediatamente foi atrás. No entanto, os movimentos de Névoa Purificadora eram apenas ligeiramente mais rápidos. Será que a mão dessa pessoa também é mais rápida que a minha? Tandho pensou isso, mas nunca chegou a perguntar. O que ela não sabia era que Sumo Sheng não tinha uma velocidade de mão maior, mas sim mais conhecimento. Só em termos de velocidade de mão, ela era mais rápida que Sumo Sheng. E sob o treinamento de Ishio, a coordenação entre suas mãos esquerda e direita melhorou rapidamente. Mas, além disso, em outros aspectos, ela ainda estava muito longe de Sumo Sheng. Essa irmã também não tinha vida fácil. Ela sempre se comparava a pessoas como Li Xiu, aquelas personagens de nível divino, ou pessoas como Sumo Sheng, aquelas personagens de nível profissional muito boas. Isso sempre a fazia se sentir um tanto incapaz, o que a motivava a se esforçar ainda mais. No jogo, isso significava que Soft Mist tinha que ser ainda mais agressiva e feroz do que Lord Green. Essa demonstração tirânica deixou os Seven Fields e Slepin do mundo um tanto perplexos. O modo como essa garota lutava lhes dava a sensação de que não podiam intervir. Só podiam lutar ao lado de Lord Green e ajudar o irmão especialista. Mas o dano da arma de prata do Lord Green era muito maior do que o da arma da névoa suave. Além disso, a névoa purificadora também estava ajudando o Lord Green a eliminar os monstros. Os monstros deste lado caíram rapidamente. Quando os Sete Campos e Lua Adormecida foram ajudá-lo, sentiram-se impotentes, como se não pudessem fazer nada. As bochechas dos dois jogadores se encheram de lágrimas. Será que eles realmente precisavam deles? Ishii observou a situação e a compreendeu bem. Da sua parte, ele e Sumo Shen já eram suficientes. Sete Campos e Lua Adormecida deveriam ter sido os auxiliares de Tandho, mas Tandho era teimosa demais e sempre buscava ultrapassar os limites. Além disso, a diferença entre ela e Sete Campos e Lua Adormecida era bastante grande, então os dois lados não conseguiam se coordenar. Vamos trocar. Vá ajudá-la, disse Ishii para Sumo Shen. Essa irmã é realmente feroz, disse Sumo Sheng enquanto deixava sua névoa purificadora ajudar Névoa Suave.
Ishio naturalmente diminuiu o ritmo, o que fez com que Sete Campos e Lua Adormecida se sentissem muito mais à vontade para lutar contra os monstros. O nível de habilidade dos dois não era suficiente para entender todas essas coisas de alto nível. Eles apenas pensaram que, como Névoa Purificadora havia ido para o outro lado, ela lhes daria algum espaço para lutar. Tandho controlava a névoa suave para atacar monstros, enquanto ocasionalmente prestava atenção à situação de Yishio. Sete Campos e Lua Adormecida correram apressadamente para o outro lado, enquanto Névoa Purificadora foi ajudá-la. Ela não sabia o motivo e continuou lutando como antes. Mas naquele momento, percebeu que o Lorde Sombrio de Yishio estava claramente se movendo mais lentamente e havia diminuído o ritmo. Ela também não sabia o porquê. Tandho lutou ao lado dela, mas gradualmente descobriu que sua situação também havia mudado. No início, ela era quem tomava a iniciativa, enquanto Névoa Purificadora estava lá para ajudar. Mas, sem perceber, descobriu que a situação havia se invertido. Névoa Purificadora era quem tomava a iniciativa, enquanto ela estava lá para ajudar. Esse tipo de relação de iniciador e ajudante não se manifestava apenas na agressividade do monstro, mas também no ritmo e na direção. Sem perceber, Tandho descobriu que seu ritmo já havia sido tomado por Névoa Purificadora. Agora, ela estava seguindo as ordens de Névoa Purificadora. Como uma novata como Tandho entenderia esse tipo de problema de ritmo? Ela simplesmente não gostava dessa sensação, só isso. Irritada, tentou sabotar a situação deliberadamente, colocando os dois jogadores em perigo diversas vezes. Até mesmo Lord Grind e Shio teve que intervir para ajudá-los em algumas ocasiões. Tandho ficou atônita. Ela não tinha ideia de por que tudo tinha acontecido daquela maneira. Enquanto estava perplexa, ouviu Névoa Purificadora dizer ao lado: "Veja como ele está lutando daquele lado." Tandho obviamente sabia a quem ele se referia, mas, ao ver Ishii lutar, ela não conseguia entender o que havia de tão incrível. Ele era tão lento. Ela mesma conseguia fazer aquilo com a maior facilidade. Se você trocasse de lugar com ele, conseguiria se coordenar bem com os sete campos e a lua adormecida? Perguntou Sumo Shen. Coordenadas. Tandho olhou fixamente, sem entender nada. Existem dois tipos de coordenação. Um tipo é se ajustar aos outros membros e coordenar dessa forma. Seven Fields e Slepindumon fazem esse tipo. Esse tipo é relativamente simples, já o outro tipo é levar os outros membros a se coordenarem com você. É esse tipo que ele está fazendo, disse Sumo Shen. Após Tandho ficar olhando fixamente, ela disse de repente: "Então, há pouco tempo, você estava me levando para combinar algo com você?" Eu. Eu estava me adaptando a você. Mas não sei como foi que, aos poucos, você acabou me seguindo, disse Sumo Shen. Tandho coçou a cabeça. Aquela ideia parecia muito complexa. Mas, para ser sincera, ela não gostava muito da palavra coordenação. Preferia assumir o comando pessoalmente e derrotar todos os inimigos sozinha em batalha. Chefe! Nesse instante, Sete Campos gritou de medo. O ângulo da câmera de todos mudou para frente e mostrou um cavaleiro de estatura mediana vestindo uma armadura preta como a noite, que, sabe-se lá quando, estava parado na entrada da estrada. Seu rosto estava ainda mais pálido e seus olhos vermelhos sangue eram extremamente fascinantes. Em sua mão direita, ele segurava um sabre de luz longo, fino e escarlate. Em sua mão esquerda, ele segurava um escudo com o símbolo de um morcego. Ele permaneceu ali em silêncio, sem dizer uma palavra. Os cinco jogadores rapidamente eliminaram os monstros menores e então contemplaram o chefe secreto mais raro do cemitério de ossos, o Cavaleiro Vampiro Log. Como ainda não haviam entrado no alcance de agressividade do Cavaleiro Vampiro Log, ele não se moveu. Permaneceu sozinho no meio da estrada. Da bifurcação, era possível contorná-lo sem alertá-lo. Muitos chefes secretos eram assim. Os jogadores podiam optar por não enfrentá-los. Acontece que, ao encontrar um chefe secreto raro, a maioria dos jogadores ainda tentava. Aliás, jogadores normais inexperientes não conseguiam derrotar um chefe secreto em 90% das vezes. Mas para Ishio e os outros, é claro que não importava se conseguiriam ou não derrotá-lo. Ishio olhou para o sabre de luz longo e estreito do cavaleiro Vampiro Log. De repente, disse: "Pequena Lua-Lua, você aprendeu a maestria do sabre de luz?" "Não, eu aprendi a maestria, Tashi." Depois que Slepindmon terminou de dizer isso, ele de repente pensou em algo e imediatamente bateu o pé. "Quem diabos é Litlimon?" "Então o sabre de luz vampírico é meu," disse Ishio. Ah. Zepingmon olhou fixamente, sem entender nada. Ele também conhecia o sabre de luz vampírico. Era uma arma laranja de nível 25. Embora os sabres de luz só pudessem ser usados por mestres da lâmina, como Zepingmon escolheu o caminho opcional de maestria em Tashi, ele seria um mestre da lâmina que priorizava Tashis.
Maestria com espadas era uma habilidade passiva que os mestres da lâmina podiam aprender após o nível 20. A maestria podia ser dividida em 5 tipos, que correspondiam naturalmente aos 5 tipos de espadas: espada grande, espada curta, espada larga, tachi e sabre de luz. Embora um jogador pudesse escolher mais de uma maestria para aprender, os mestres da lâmina comuns escolhiam apenas uma e se dedicavam a ela, pois os pontos de habilidade eram preciosos. A cada nível em uma maestria com espadas, o ataque do tipo de espada escolhido aumentava em 2%. No nível 10, o aumento chegava a 20%, um valor extremamente significativo. Além disso, a maestria também tinha efeitos adicionais com algumas habilidades. Diferentes tipos de espada tinham efeitos adicionais com diferentes habilidades. Tudo dependia da maestria escolhida pelo jogador. Como Slepindmo não havia aprendido a maestria da Tachi, ele naturalmente escolheria usá-la como arma. No entanto, isso não significava que ele não pudesse usar um sabre de luz. Agora que ele ouvira a expressão arma laranja, ainda sentia um forte desejo de usá-la. Comecem a matá-lo! Gritou Yeshio. Névoa Purificadora imediatamente ergueu sua arma e lançou um míssil antitanque. Névoa Suave também ergueu sua lança de batalha e avançou. Espere um momento. Ishio gritou apressadamente. Mas Tandro continuou avançando. Ela chegou praticamente ao mesmo tempo que o míssil antitanque de névoa purificadora. No fim, ele viu o cavaleiro vampiro usar a mão direita para virar a capa sobre o corpo. Com um guincho, quando a capa se abriu, o cavaleiro desapareceu. Inúmeros morcegos pequenos voaram e se dirigiram rapidamente para eles. Os 3 mísseis antitanque não atingiram nada e os morcegos pequenos atacaram névoa suave, mordendo-a. Esses pequenos morcegos, com seus minúsculos olhos vermelhos radiantes, cobriram a tela de Tandhou. Suas pequenas presas, do lado de fora da boca, pareciam gotejar saliva extremamente nauseante. Os pequenos morcegos a engolfaram sem derrubar Softmist. No entanto, sua vida sofreu uma queda brusca. Tandhou bebeu uma poção às pressas. Os pequenos morcegos que a haviam engolfado já haviam se reagrupado atrás dela, e o cavaleiro vampiro girou sua capa e reapareceu. O sabre de luz vampírico escarlate avançou imediatamente em direção ao seu corpo como uma víbora. Capítulo 112 Coordenação Perfeita. Cuidado! Sevenfields e Slepindmoon, duas classes de combate corpo a corpo, sentiram que não podiam salvá-la. Só podiam alertá-la na esperança de alguma reação. Mas, ao lado dos 2 jogadores, um tiro de canhão e um disparo ecoaram. Pensem em Mistlord bem atirão. O tiro de pistola foi mais rápido, enquanto o tiro de canhão foi mais lento. No entanto, no final, ambos os tiros atingiram com precisão o pulso do cavaleiro vampiro, que estava prestes a desferir um golpe. Um após o outro, os 2 golpes o atingiram, fazendo-o esfaquear em ângulo. A velocidade de reação e o controle de Tandhou eram extremamente rápidos. Esse golpe torto lhe deu tempo suficiente. Ela saltou para frente e, num instante, girou 180 graus no ar. Com um movimento amplo à sua frente com a lança, ela então usou um dente de dragão para estocar para frente. Thor. A agilidade do cavaleiro vampiro também era impressionante. Ele ergueu seu escudo e bloqueou o dente de dragão. Em seguida, perseguiu névoa suave. Tandhou não foi descuidada. Antes que Softmist tocasse o chão, ela desferiu um golpe descendente. O cavaleiro vampiro ergueu seu escudo novamente para bloquear o ataque. Softmist pousou bem a tempo de se encontrar com o cavaleiro vampiro, que havia avançado rapidamente. As mãos de Tandhou se moveram com agilidade. Softmist lançou uma palma da flor cadente. O cavaleiro vampiro ainda mantinha seu escudo erguido, apontando para o céu. Com essa palma, ele foi arremessado para trás. Ishio já havia chegado para ajudá-la. Lord Green avançou rapidamente. Um ataque celeste saltou, lançando o cavaleiro vampiro, que havia sido derrubado pela névoa suave, para o ar. A névoa purificadora de Sumo Shen ergueu o seu canhão e disparou um míssil antitanque. 3 mísseis antitanque atingiram o cavaleiro vampiro. Em meio à barragem de artilharia, o cavaleiro vampiro parecia prestes a ser arremessado para longe. No entanto, Lord Green já havia saltado. Sua lança de batalha avançou e executou um giro circular, trazendo o cavaleiro vampiro de volta. A lança de batalha foi arremessada para baixo e o cavaleiro vampiro quase abriu um buraco no chão. O canhão da névoa purificadora já havia reunido uma esfera de energia. No instante em que o cavaleiro vampiro caiu no chão, a esfera de energia voou e explodiu em seu rosto. Essa era a habilidade de nível 25 do lançador, bola de canhão, que disparava uma bola de energia contra um alvo. Após armazenar energia, a bola de energia teria dano e alcance aumentados. Quando explodisse, a onda de choque seria ainda maior. Esses poucos movimentos fluidos e a coordenação foram concluídos em um instante. 7 campos e lua adormecida assistiam estupefatos.
Após a explosão da bala de canhão, Lord Green e Névoa Purificadora saltaram imediatamente para trás. A capa do Cavaleiro Vampiro girou ao seu redor como uma espada, mas atingiu apenas o ar. Ao recuperar seu manto, o Cavaleiro Vampiro se levantou. Ele se virou e correu na direção de Soft Mist. Tandho olhou fixamente para o nada. Embora fosse uma jogadora novata, ela já tinha uma noção básica de como funcionava a geração de agro. Seu ataque anterior, Dente de Dragão, atingiu o escudo. Em seguida, ela lançou Palma de Flor Cadente. Em teoria, não deveria ter atraído mais agro do que Lord Green e Névoa Purificadora. Será que foi porque ela tinha sido mordida por aqueles morceguinhos? O palpite de Tanho não estava errado. O motivo pelo qual o Cavaleiro Vampiro estava atacando-a era porque ela havia sido mordida por aqueles morceguinhos. Desvie primeiro. Se ele te acertar, a vida dele vai se recuperar, e Shio avisou Tanho prontamente. Essa era a habilidade especial do Cavaleiro Vampiro. Alvos mordidos por seus morcegos encarnados se tornavam alvos fáceis para a cura. Quando o alvo era atingido novamente por ele, ele se curava. A quantidade de vida recuperada não dependia da quantidade de dano causado. Se fosse assim, para o chefe, a vida recuperada seria completamente insignificante. A quantidade de vida do chefe era muito maior do que a dos jogadores. Portanto, a vida recuperada dependia da porcentagem de dano causado. Em outras palavras, se o ataque dele causasse 5% da vida de Soft Mist, ele recuperaria 5% da sua vida. Dessa forma, os jogadores ficavam em grande desvantagem. Tenho tinha bastante confiança em sua habilidade, mas não conhecia esse chefe. Ela não sabia se ele poderia usar algum golpe bizarro e indefensável. Para evitar um ataque surpresa e o desperdício de todos os esforços, Tanho, a contragosto, pediu para Soft Mist correr para o lado, se esconder do Cavaleiro Vampiro e esperar que Lord Green e Cleansing Mist a resgatassem. Sevenfields e Sleeping Moon estavam extremamente envergonhados. Eles não tinham a menor ideia de como deveriam se envolver na batalha. O irmão especialista estava ocupado atacando o chefe e não havia lhes dado nenhuma instrução. Quando viram um cavaleiro vampiro mirando em Soft Mist, os dois finalmente encontraram uma oportunidade para aparecer e correram apressadamente para interceptá-lo. O cavaleiro vampiro não era tão tolo a ponto de perseguir apenas seu alvo e ignorar os ataques dos outros jogadores. O Homicida desferiu um golpe e o cavaleiro vampiro ergueu seu escudo para bloqueá-lo. Sete Campos avançou e desferiu um soco. O cavaleiro vampiro não tinha mais escudo e simplesmente usou sua espada para golpear Sete Campos. Bom, como Serenfiels pôde usar lutar de forma imprudente contra o chefe, ele só conseguiu desviar do ataque. Além da espada e do escudo, o cavaleiro vampiro também possuía uma terceira arma, sua capa. Agora que estava sendo atacado por duas pessoas, ele girou a capa em círculo, cortando-as como uma faca afiada. Sete Campos recuou para se esquivar. Mas o golpe atingiu Lua Adormecida, abrindo um fio de sangue. A vida de Lua Adormecida diminuiu em um quarto. Como o rosto pálido, Sleeping Moon recuou imediatamente. Sevenfields ainda estava rolando para trás. O ataque da capa do Cavaleiro Vampiro girou 360 graus. Após completar uma volta inteira, a capa pousou em um ponto e estava prestes a atingir Sevenfields, que estava no chão. Mas, de repente, uma lança de batalha surgiu e golpeou o Cavaleiro Vampiro. A névoa suave de Tanho desferiu um ataque surpresa com um giro circular, derrubando o Cavaleiro Vampiro no chão. Lua Adormecida e Sete Campos queriam ser os heróis que salvariam a princesa, mas no fim eles se tornaram as princesas salvas pelo herói. Sete Campos deu uma cambalhota frenética. Ele não teve tempo de agradecer e continuou agindo como um herói. Ele bloqueou névoa suave atrás de si e disse: "Você escapa primeiro. Fujam todos vocês." Ito e Shio. Os três se assustaram. No fim, nenhum deles reagiu a tempo. O cavaleiro vampiro girou sua capa ao redor do corpo mais uma vez e então encheu o céu com pequenos morcegos. Só que desta vez, 3 jogadores estavam ao alcance. Os morcegos se dispersaram e atacaram os 3 jogadores. Embora o dano causado a cada um deles não fosse tão alto quanto quando era apenas névoa suave, ninguém sabia ao certo quem se tornaria a próxima vítima do cavaleiro vampiro. O canhão de névoa purificadora girou e sons de metralhadora ecoaram repetidamente. Essa era a habilidade de lançador metralhadora. Ao usá-la, ela também sacudiu a arma, transformando o que originalmente era uma linha de balas em uma chuva de projéteis dispersos. Os pequenos morcegos tinham corpos minúsculos e eram extremamente rápidos. No entanto, eles estavam densamente aglomerados, então esses projéteis atingiram vários deles. O dano causado seria contabilizado como o dano infligido ao cavaleiro vampiro. Quanto a esses 3 jogadores, eles não tinham como se defender contra esses ataques de morcegos.
No entanto, após esses ataques, o novo alvo era selecionado para receber cura, então era menos provável que ataques contra Soft Mist causassem roubo de vida. Esses ataques de morcegos foram rápidos e, num instante, eles se recolheram, formando uma espécie de manto. Ishio concentrou sua atenção no momento em que o Cavaleiro Vampiro reapareceu. Assim que o Cavaleiro Vampiro fez o menor movimento, ele imediatamente determinou para onde ele iria em seguida. Luazinho Lu. Ishio gritou apressadamente. Como era de se esperar, desta vez, Sleeping Moon se tornou presa fácil para o Cavaleiro Vampiro, que então o atacou. Lua adormecida estava tão assustada que fugiu às pressas, mas seus movimentos não foram suficientes diante do Cavaleiro Vampiro. Após alguns passos, ele estava prestes a ser secado e retado. Em meio ao perigo iminente, uma lança atingiu o Cavaleiro Vampiro na diagonal, lançando-o para o ar. Um golpe de palma da flor cadente veio em seguida e o Cavaleiro Vampiro foi arremessado para longe. Ela é névoa suave. Ela estava mais perto de Lua adormecida do que Lord Grim, então chegou mais rápido. Como antes ela havia sido a carne para canhão, não ousava enfrentar o Cavaleiro Vampiro. Ela havia sido subjugada. Agora que Lua adormecida era a carne para canhão, se o Cavaleiro Vampiro não a perseguisse, então ela o perseguiria. Apresse-se e corra um pouco mais para longe, disse Tandvou para Sleeping Moon. Isso fez Sleeping Moon se sentir muito envergonhado. Mas o que ele poderia fazer? De modo geral, os jogadores homens eram um pouco melhores que as jogadoras mulheres. Como resultado, os jogadores homens tendiam a exibir sua força na frente das jogadoras mulheres. Mas nesta festa, as duas jogadoras eram verdadeiras férias. Ele não fazia ideia de quão mais habilidosas elas eram do que ele. E no final, era ele quem estava sendo protegido por elas. Sleeping Moon estava triste, muito triste. Nesse instante, o Lord Jin de Ishio finalmente chegou. Névoa purificadora veio logo atrás. Após um momento de confusão, os três especialistas finalmente puderam lutar juntos. Ishio rapidamente organizou uma formação. Sua habilidade para executá-la era inegável. Não importava se o cavaleiro vampiro peso erguia seu escudo, brandia sua espada ou girava sua capa, nada funcionava. Lua adormecida e 7 campos foram reduzidos a meros espectadores. Mas eles sabiam que não era porque o irmão especialista não lhes dava oportunidades, e sim porque não tinham como igualar a coordenação deles. Rápido demais. Em meio ao seco, Lord Gim, de forma repentina e inadequada, usou um golpe da palma da flor cadente, lançando o cavaleiro vampiro para fora do seco. Oh, não. Sevenfields gritou, com pesar. Era a primeira vez que via seu irmão especialista cometer um erro. Mas quando a palma da flor cadente surgiu, a névoa purificadora lançou um míssil antitanque simultaneamente. Os 3 mísseis antitanque explodiram sob o cavaleiro vampiro, um após o outro. A onda de choque das explosões, somada ao poder da palma da flor cadente, lançou o cavaleiro vampiro para longe como uma flecha. O cavaleiro vampiro ainda não havia caído no chão quando, de repente, soltou um guincho e se transformou em um enxame de morcegos. Só que desta vez, os morcegos não tinham ninguém para atacar. Eles voavam aleatoriamente e depois se transformavam novamente em um único corpo. Sevenfields e Sleeping Moon ficaram mais uma vez perplexos. Parecia que o Falling Flower Palm anterior não tinha sido um erro. Com os mísseis antitanque de Cleansing Mist adicionados, o Palm tornou-se um movimento rápido, executado assim que o Vampiric Knight percebeu que estava prestes a girar sua capa. No instante em que o Vampiric Knight começou a girar a capa, os 2 jogadores conseguiram repelir os morcegos para longe o suficiente para ficarem fora do alcance de ataque deles. 7 Campos e Lua Adormecida não eram Tanrou. Eles conheciam a grande reputação do Cavaleiro Vampiro, assim como o problemático ataque de morcegos. Para se defender desse ataque, apenas a guarda nem de um mestre QI funcionaria. Além disso, o único outro método era saltar para fora do alcance do ataque do enxame de morcegos quando eles aparecessem. Mas como tudo precisava ser feito rapidamente e o alcance do ataque não era pequeno, a possibilidade de escapar era um grande problema. Hoje, porém, Serenfields e Sleeping Moon testemunharam a solução lendária, repelir o cavaleiro vampiro para longe o suficiente para que não estivessem mais ao alcance do ataque do enxame de morcegos. Para isso, além de julgamento preciso e movimentos rápidos, o mais importante era a coordenação perfeita. Capítulo 113 Explorando masmorras casualmente. Desta vez, o cavaleiro vampiro não tinha um alimento fixo. No entanto, o alimento anterior não expirou. Felizmente, após este ciclo, os efeitos diminuíram um pouco. Mas não importava se os efeitos diminuíssem. Com o roubo de vida percentual do chefe, não havia como deixá-lo vencer. Ishio, Tanhou e Sumushin avançaram assim que os morcegos se transformaram de volta no cavaleiro vampiro.
Eles continuaram a secá-lo e atacá-lo, enquanto Sete Campos e Lua Adormecida observavam como espectadores. Após alguns ciclos, a vida do Cavaleiro Vampiro finalmente caiu para 10%. No entanto, ninguém se preocupou com seu status de sangue vermelho. Isso porque, quando o Cavaleiro Vampiro ficava enfurecido após cair para sangue vermelho, ele criava novos inimigos sem substituir os antigos. Em teoria, isso significava que todos os 5 jogadores poderiam se tornar inimigos, o que significava que, não importa quem o enfrentasse, todos teriam suas vidas roubadas. Mas com o nível de habilidade de Ishio e Sulmushin, a transformação em morcego do Cavaleiro Vampiro já era uma ameaça vazia. Eles não precisavam se preocupar com tal mudança. O Cavaleiro Vampiro de Sangue Vermelho gritou enquanto se debatia até finalmente sucumbir aos ataques dos 3 jogadores. Após cair no chão, todos os itens que podiam ser descartados já haviam sido obtidos. Ishio os examinou. Ele não viu o sabre de luz vampírico escarlate, mas não ficou muito desapontado. Este era um equipamento laranja, um tipo de equipamento que dependia muito da sorte. Se você não tivesse a mentalidade correta, seria fácil amaldiçoar a sua sorte e perder toda a esperança em si mesmo. Uau! 2 ovos roxos! Exclamou Sumo Shan, surpreso. Ishio olhou fixamente para o nada. 2 ovos roxos eram um ditado em Glory. Significava que 2 equipamentos roxos eram obtidos quando o monstro morria. Yarum e Inferites, 2 ovos azuis, 3 ovos roxos, 4 ovos laranjas eram expressões possíveis, desde que a situação fosse realmente tão grave. A probabilidade de 2 ovos roxos obviamente não era alta. No entanto, dos equipamentos que o Cavaleiro Vampiro deixou cair, o único item que Ishio queria era o sabre de luz vampírico. Quanto ao resto, mesmo que 8 ovos roxos aparecessem, ele ainda não se importaria. São o escudo e a capa. Sete Campos olhou para eles e disse: após a mudança de classe, o escudo só podia ser usado por um cavaleiro. Os escudos tinham 2 atributos principais, aumento de defesa e a absorção de dano. Ambos eram importantes para aumentar a capacidade de sobrevivência do cavaleiro. O escudo obtido do cavaleiro vampiro era o seu escudo vampírico. Ele aumentava a defesa em 20% e tinha 12% de absorção de dano. Além disso, também possuía um efeito adicional. Todo dano causado teria 2% de recuperação de vida. Nada mal, elogiou Ishio. Então dê para quem souber usar. Ishio estava falando dos amigos de Seven Fields. Stingwater era um cavaleiro, enquanto Sunset Clouds era o mestre da espada. Só que Ishio já havia esquecido qual deles era o cavaleiro e só conseguiu dizer quem for. Há também a capa vampírica. Vitalidade mais 15, força mais 15, 2% de roubo de vida para ataques corpo a corpo, disse Seven Fields. Roubo de vida e o retorno de vida daquele escudo eram antônimos. Roubo de vida significava que o dano causado ao alvo se transformava em vida para o usuário. Retorno de vida significava que, quando o usuário era atacado, o dano recebido se transformava em vida para o usuário. A capa era um acessório. Normalmente, esses itens possuíam atributos base adicionais e um efeito extra. Os 5 jogadores atuais eram todos de classes focadas em dano físico, então todos podiam usar a capa. No entanto, Seven Fields não fez nada de relevante na batalha contra o Cavaleiro Vampiro. Como ele poderia, sem a menor vergonha, pedir a capa? Então, ele a renunciou imediatamente. Quanto a Sleeping Moon, depois de se tornar um mero figurante, ele permitiu que os 3 especialistas atacassem o chefe com facilidade, então seu impacto na batalha não foi pequeno. Contudo, essa contribuição foi considerada insignificante, então ele também a renunciou. A habilidade Névoa Purificadora de Sumo Shen tinha longo alcance, então os 2% de roubo de vida para ataques corpo a corpo eram completamente desperdiçados nela, por isso ela também renunciou a ela. No fim, só restaram Michiu e Tang-Ho. Como Ishio poderia se importar com esses equipamentos de nível inferior? Ele também os renunciou. Até que, finalmente, Tang-Ho ficou extremamente confusa, porque todos renunciaram a eles. Eu tenho um alcance longo. Sumo Shen tinha toda a razão. Of Sete Campos e Lua Adormecida não disseram uma palavra. Se ninguém queria, não era como se não fossem tentar a sorte. Use você, disse Ishio. Vocês não podem usar também? Embora Tang-Ho fosse uma novata, ela sabia que as classes físicas exigiam força, enquanto as classes mágicas exigiam inteligência. Como ela ainda não havia entendido esse conhecimento básico, essa capa claramente podia ser usada por todos, mas todos a rejeitavam. A determinada Tang-Ho não queria se apropriar dela tão facilmente. Joguem os dados, disse Tang-Ho. Ok. Rolem os dados. Todo mundo role. Quem rolar primeiro ganha. Era só uma questão pequena. Ishio não queria se envolver nisso. Seven Fields e Sleeping Moon ainda queriam recusar, mas Ishio foi mais rápido.
Como já haviam desistido, não tinham mais o botão para rolar os dados. Consequentemente, tiveram que dar o comando para rolar pelo chat. No fim, Ishio rolou um belo 100 e dizimou completamente seus oponentes. Ah, então é seu. Tankou também já havia renunciado a ele antes, então o manto estava simplesmente jogado no chão. As bochechas de Seven Fields e Sleeping Moon escorriam em lágrimas. Eles queriam recusar. E se todos insistissem, então, a conta-gosto, jogariam os dados. Mas ele merecia ser chamado de irmão especialista. Tudo o que ele fazia era extraordinário. Ele nunca dava uma chance aos outros. Então é meu. Ishio disse isso e fez com que Lodgin pegasse a capa. Embora fosse um equipamento de nível baixo, mesmo que ele não se importasse, não era como se ele fosse rejeitá-la. Depois de pegá-la, ele a vestiu imediatamente. As roupas deste vampiro e a capa eram praticamente idênticas. De costas, Lodgin parecia exatamente igual ao Cavaleiro Vampiro. Ishio abriu seu perfil de personagem e deu uma olhada casual em seu modelo. Ele não se importou muito. Em tantos anos, que roupa ele não tinha usado? Continuem, continuem. Ito Ishio. O jogo prosseguiu. Graças ao chefe oculto, bater o recorde naquela masmorra já era algo corriqueiro. Todos já haviam explorado aquela masmorra antes, então ninguém era estranho a ela. Eles a atravessaram com facilidade. Sem descansar, eles continuaram para sua segunda tentativa. Desta vez, nenhum chefe oculto apareceu, então todos avançaram imediatamente com a mentalidade de bater o recorde. Ishii os instruiu, buscando zero erros e boa coordenação. No entanto, as habilidades e equipamentos de Sete Campos e Lua Adormecida eram de um nível inferior. Sempre havia momentos em que a situação estava além de sua capacidade. O recorde atual foi estabelecido com grande esforço por jogadores de nível 27. Quebrá-lo significava que eles não podiam se dar ao luxo de serem descuidados. Nas duas tentativas seguintes, Seven Fields e Sleeping Moon cometeram erros, grandes e pequenos, movidos pela ansiedade. No fim, a diferença entre o tempo deles e o recorde foi mínima. Isso foi um baque muito grande para ambos. Sabiam que, se tivessem cometido menos erros, já teriam batido o recorde há muito tempo. Suspiro. Irmão especialista. Parece que nós dois não somos bons o suficiente. Quero trocar de jogador para configurar isso, disse Seven Fields constrangido. O Boneyard podia ser jogado 4 vezes por dia. No momento, os 5 jogadores ainda podiam jogar mais uma vez. Por outro lado, Sleeping Moon não estava disposto a aceitar isso. Mas não havia outra escolha, era um fato que ele e Seven Fields não conseguiam acompanhar o ritmo. Porém, se o grupo diminuísse o ritmo para que eles pudessem relaxar um pouco, não conseguiriam estabelecer um novo recorde. Trocar de jogador. Não foi você quem quis bater o recorde? Perguntou Ishio a Seven Fields. As lágrimas escorriam pelo rosto de Seven Fields. Só então ele se lembrou de quando, no início, perguntou se eles poderiam bater o novo recorde. No fim, foi ele quem desistiu e se mostrou sem forças. Até mesmo Sleeping Moon aproveitou a oportunidade para menosprezá-lo. E, Seven Fields, você realmente não tem futuro. Pô, gaguejou Seven Fields, dessa vez com certeza vamos conseguir. Os dois jogadores se uniram forças e entraram na masmorra para sua última tentativa. Focados e concentrados com todas as suas forças e com base em suas experiências anteriores, seu desempenho finalmente foi impecável do começo ao fim. Ambos estavam extremamente satisfeitos consigo mesmos. Num piscar de olhos, chegaram ao chefe final. Ali, as tarefas dos dois jogadores eram fáceis. O problema era errar, errar era mais difícil do que não errar. Finalmente, o chefe foi derrotado e um anúncio do sistema surgiu. Parabéns aos jogadores Blood Game, Seven Fields, Sleeping Moon, Soft Mist, Transcend Mist por quebrarem o recorde de conclusão do cemitério de ossos. Tempo: 23:54:71. Esse recorde não foi muito melhor do que o anterior, da Tyrannical Ambition. Mas, aos olhos dos dois que carregavam Seven Fields e Sleeping Moon, conseguir melhorar o recorde em 1 minuto já era extremamente bom para a formação atual do grupo. Atualmente, na competição entre as grandes guildas, eles estavam melhorando os recordes em apenas alguns segundos. Quebrar o recorde do cemitério não era nada incomum, mas ter o famoso nome de Lord Guin envolvido era algo completamente diferente. A primeira reação de cada um dos líderes das grandes guildas foi: qual guilda o convidou para estabelecer o novo recorde? Blue Rivet, da guilda Riacho Azul, e Cold Knight, da ambição tirânica, chegaram a fazer o convite diretamente a ele. E no fim, Ishio respondeu: eu estava apenas subindo de nível e fazendo masmorras casualmente. As bochechas dos dois líderes de guilda escorriam em lágrimas. Essa incursão casual em uma masmorra havia quebrado todos os seus recordes. Se isso não era ele demonstrando sua força, então o que era?
Fora isso, ainda havia Liu Ao. Sua espada odiosa nunca desligou. O que ele estava fazendo? Estava na arena jogando os Mad Boom Invasion. Liu Ao queria sussurrar para ele com a espada do ódio, mas ao saber que o pãozinho no vapor estava jogando na arena novamente, teve uma ideia brilhante. Correu para a arena e lutou com a invasão do pãozinho no vapor. Não conseguiu nada contatando Likio diretamente, então não seria melhor começar com os jogadores próximos a ele? Liu Ao achou que não era uma má ideia. Lutar contra a invasão dos pães no vapor foi bastante exaustivo para Liu Ao. Ele precisava esconder sua força, mas também não podia esconder demais. Como resultado, ele teve que tornar cada batalha extremamente equilibrada. A invasão dos pães no vapor também não era fraca. A batalha não era fácil de controlar, então exigiu muito de Liu Ao. Enquanto lutava com cautela, ele também precisava usar todos os meios possíveis para obter informações da invasão dos pães no vapor. Se sistema Ed Boon Invasion soubesse de alguma coisa, com certeza diria. O problema era que ele mesmo não sabia de nada. Ele nem sequer conhecia o jogo Glory, então suas descrições das masmorras não eram claras. Ele nem sabia dizer quais habilidades os outros jogadores usavam. E, no fim, começou a descrever o quão grande era sua própria força. Liu Ao se esforçava para decifrar as informações que saíam da boca do novato. Depois de um longo tempo, ele ainda não conseguia entender nada. De repente, um anúncio do sistema surgiu e aquele nome extremamente sensível chamou sua atenção. Khan. Yuval ficou surpreso. Seria possível que esse tal de sistema Ed Boon Invasion não fosse um membro da equipe principal de Likio? Porque ele não foi chamado para bater esse recorde. Yuval foi procurar sistema Ed Boon Invasion para jogar. Parte do motivo era se familiarizar com ele e ter a oportunidade de se tornar um membro da equipe principal. Isso. Por que Deus não te chamou para bater um recorde? Perguntou Liu ao Astem Ed Boon Invasion. Lembrem-se bem disso. Na arena, se quiserem alcançar a vitória, a primeira coisa que precisam fazer é se concentrar. Vocês não estão concentrados o suficiente, disse Stem Ed Boon Invasion em tom de alerta. Pô, Yual ficou furioso. Quem esse cara pensa que é? Como ele ousa me dar sermão? Capítulo 114. Controle sobre os registros. Essa foi a gota d'água para Liu Ao. Dessa vez, ele não se conteve e transformou os Ted Boon Invasion de volta em massa. Você lutou muito bem. Ted Boon Invasion disse. Parece que o que eu disse despertou seu espírito. Ok, então não direi mais nada. Estou fora. Liu Ao deixou até Full Sword sair da arena sem hesitar. Se continuasse jogando, sentia que acabaria destruindo seu teclado recém-tocado em pedaços novamente. Meu Deus, você bateu mais um recorde. Parabéns. Yuao enviou suas felicitações a Lord Gim. Eu estava apenas explorando uma masmorra casualmente. A resposta de Yishio foi a mesma que ele deu aos líderes da guilda. Ser capaz de quebrar um recorde enquanto explora uma masmorra casualmente, isso é incrível demais. Liu Ao fingiu bajular, enquanto na verdade sua boca não parava de soltar palavrões. Foi pura sorte. Levou algumas tentativas até conseguimos acertar, disse Yishio. Ah, então você tem um espaço agora? Perguntou Liu Ao. Sinto muito, disse Yishio. Então eu vou indo primeiro. Liu Ao rangeu os dentes e saiu. Até mais. Para Yishio e os outros, após quebrarem o recorde, havia 100% de chance de receberem um equipamento roxo como recompensa. No fim, eles foram recompensados com uma armadura de couro de nível 25. Dos 5 jogadores, apenas o mago de batalha de Soft Mist era proficiente com a armadura de couro. Seven Fields, Sleeping Moon e Cleansing Mist, naturalmente, optaram por não usá-la. A classe de personagem não especializada de Lord Gi não era proficiente em nada, mas depois de expressar que a defesa da armadura de couro era inferior à sua, esta foi dada a Soft Mist para usar. Em relação às armaduras, a situação é bastante precária para personagens sem especialização. Eles não possuíam proficiência em nenhuma, portanto não obtinham nenhum efeito adicional. Após dividirem os equipamentos, os 5 jogadores foram explorar a floresta congelada para ganhar experiência. No caminho, uma mensagem apareceu no canal global alegando que a Guilda Lua Cheia era responsável pelo registro do cemitério de ossos. Guilda da Lua Cheia? Isso me soou um pouco familiar. Yeshio murmurou para os 5 jogadores. Nunca ouvi falar deles, disse Sumo Shen. Não entendo, disse Tandho. Nossa guilda dos rostos de Seven Fiel de Sleeping do Moon estavam em brasa e eles foram prontamente repreendidos com gritos no canal da guilda. Os membros da guilda não os haviam avisado previamente. Depois de verem seus 2 nomes na festa que bateu o recorde, eles inexplicavelmente tentaram se promover. A guilda Lua Cheia era apenas uma guilda normal. Eles não eram como a guilda Riacho Azul e as outras com um clube por trás.
Sua força estava muito aquém da força das grandes guildas. Confiar em sua própria força para bater um recorde era algo que eles nunca haviam sequer imaginado. Uau, de qualquer forma, são os nomes de vocês dois que estão lá em cima. Toda essa gritaria é só uma brincadeira para vocês dois. Os jogadores da Guilda Lua Cheia sorriram maliciosamente para os dois. Exatamente, exatamente. Falando nisso, parece que vocês são próximos do Lord Grimm? Quando vocês vão deixar ele ajudar nossa guilda a bater um recorde? Deixem a gente guiar também. Todos no canal da guilda estavam vaiando. Inveja. Isso era pura inveja. Sevenfields e Sleeping Moon pensaram com raiva. Eles perceberam que haviam se misturado com o irmão especialista várias vezes e aparecido na TV. Tinham aparecido em tantos placares de líderes e agora, por terem se misturado novamente, a inveja explodiu, então eles zombaram dele deliberadamente. Esse tipo de comportamento era muito mesquinho. Os dois não sabiam como explicar isso ao irmão especialista. A Dilda não daria ouvidos a nada que eles dissessem. Eles continuavam digitando incessantemente no canal mundial que o recorde havia sido estabelecido por eles. Ishil também recebeu rapidamente mensagens secretas dos líderes das guildas. A guilda Lua Cheia era tão insignificante que Rio Azul e Noite Fria nunca tinham ouvido falar dela. Eles apenas perguntaram qual era a situação. Ishil estava impotente. Ele só conseguiu dizer que eram apenas amigos brincando. Os dois líderes de guilda suspiraram de alívio. Já que o assunto era esse, Noite Fria aproveitou a oportunidade para perguntar a Ishil se ele aceitaria ser contratado por duas guildas simultaneamente e, assim, quebrar seu próprio recorde. Isso não é bom, respondeu Ishil. Quanto aos recordes que estabeleci, não posso garantir que outros não consigam superá-los, mas com certeza não vou quebrar os meus próprios recordes novamente. Então esse recorde atual não conta, certo? Disse Code Knight. Claro que isso não conta, respondeu Ishil. Quão maior o disco pode ficar? Perguntou Cold Knight. Isso, com uma estrutura de festa melhor, 10 minutos. Disse Ishil. 10 minutos. Cold Knight respirou fundo, gélido. Se o recorde atual fosse melhorado em 10 minutos, quebraria o recorde mais rápido em todos os 10 servidores. Era claramente um feito inatingível para jogadores comuns. Se fosse esse o tipo de conquista, e como ninguém convidou especialistas de nível semelhante para substituí-los, seria praticamente imbatível. Então, e se esperássemos até você chegar ao nível 27? Perguntou Noite Fria. A diferença entre configurar no nível 27 e no nível 25 não é tão grande assim. Claro, ainda existe uma pequena diferença. Devo conseguir configurar em menos de 20 minutos. Respondeu Ishil. Ah, então, atualmente, com quantas guildas você está em contato? Perguntou Cold Knight, abordando um assunto relativamente delicado. Não muito se estilou para sua caixa de bate-papo. Além da Cold Knight, havia apenas o Blue River da guilda Blue Brook. As outras grandes guildas não o haviam contatado, o que claramente se devia à competição atual pelos recordes, que era caótica e de alto nível. Todas as grandes guildas já estavam em compasso de espera. Ishil não queria presenciar esse tipo de situação. Ele sabia exatamente qual era o problema. Havia pedido o controle sobre o recorde de velocidade. Na disputa pelo recorde da Floresta Gelada, em uma perspectiva de curto prazo, ele assumiu o controle 2 vezes, uma após a outra. Mas o recorde final ainda ficou com a dinastia Excelente. Superficialmente, Ishil parecia indiferente. Mas, em seu íntimo, ele compreendia claramente o quão duro era esse golpe para ele. Foi justamente por causa disso que todas essas guildas entraram em um estado de espera. Por causa disso, Lord Green deixou de ser garantia do recorde de masmorra mais rápida. Mesmo que seu recorde fosse muito superior ao normal, ainda havia jogadores de fora que poderiam quebrá-lo no 10º servidor. Se a situação permanecesse a mesma, obviamente ninguém o procuraria para quebrar o recorde. Atualmente, os jogadores da guilda Bluebrook e da Tyrannical Ambition ainda o procuravam, pois ambas já haviam cooperado com ele antes e testemunhado pessoalmente sua habilidade. Por isso, ainda confiavam nele. Mas Ishil temia que o recorde da Floresta Congelada já tivesse semeado a dúvida nos corações dessas duas guildas. A próxima competição no Cemitério de Ossos seria outro teste para ele. Se, desta vez, ele quebrasse o recorde, mas ainda assim não conseguisse manter o posto de jogador mais rápido, mesmo que ainda pudesse obter as recompensas, na próxima masmorra, ele temia que nem mesmo essas duas guildas o procurassem. Se ele conseguisse melhorar o recorde da Floresta Gelada novamente, seria um contra-ataque poderoso. No entanto, o recorde atual fazia Ishil se sentir um pouco impotente. Como ele mesmo dissera, aquela era apenas uma masmorra de nível baixo. Não importava se fosse ele ou o grupo de Liu Ao, suas habilidades eram muito superiores às da masmorra.
Portanto, contra aquela masmorra, táticas, habilidades e afins não fariam muita diferença. Consequentemente, quando Liu Wao usou todo o seu poder, o recorde estabelecido por seu grupo mais otimizado fez Ishio se sentir um tanto impotente. Além disso, ele não tinha muitos jogadores disponíveis para criar o grupo ideal. Por outro lado, a excelente Dynasty podia fornecer as contas necessárias para a formação de grupo desejada. Como jogador profissional, além de dominar a classe principal, ele também tinha algum conhecimento das outras. Se trocasse de classe, mesmo que não demonstrasse o máximo de sua força, ainda seria uma masmorra de nível baixo e nada mais. Jogadores profissionais simplesmente não precisavam de toda a sua força. Ishio estava pensativo enquanto explorava a masmorra da floresta congelada com os outros 4 jogadores. Durante o processo, ele não apenas lutava contra monstros, mas também observava atentamente a masmorra. Ele queria descobrir se havia alguma maneira de quebrar o recorde. No final, após concluir a masmorra 4 vezes, ele não havia encontrado nenhuma solução. Após terminar as incursões na masmorra, Sumushen foi o primeiro a sair do jogo. Tang-Ho e os outros estavam prontos para continuar a subir de nível rapidamente. Ishio não os acompanhou e saiu do jogo. Por que você parou de jurar? Tang-Ho se levantou e começou a se movimentar. Ela foi dar uma volta e foi cumprimentar Ishio. Ah, vou fazer uma pesquisa para a próxima masmorra, disse Ishio. A próxima masmorra. Cemitério. Ishio estava reunindo uma grande quantidade de informações. E quanto à floresta gelada? Tang-Ho se importava bastante com o fato de o recorde deles na floresta gelada ter sido quebrado. Isso. A menos que tenhamos equipamentos melhores, será muito difícil derrotá-lo, disse Ishio. Pouco antes, quando percorreu as 4 masmorras, ele ficou completamente perplexo. No entanto, Ishio ainda tinha alguma esperança em relação ao cemitério de ossos. Tang-Ho permaneceu em silêncio. Embora não quisesse aceitar, sabia que não tinha realmente o direito de falar. Sua capacidade de julgamento ainda estava muito aquém da de Ishio. Qual o problema em lutar contra Bunnyad da mesma forma que fazemos agora? Tang-Ho se esforçou para aprender. Não há problema algum. No entanto, nosso objetivo é estabelecer um recorde que ninguém mais consiga quebrar, disse Ishio. Sim, sim. Isso é bom. Tang-Ho gostava desse tipo de gol. Tang-Ho voltou a jogar, enquanto Ishio continuou procurando informações. Deve haver uma estratégia mais recente. Ishio olhou para as informações e sentiu o coração palpitar. Ele não havia descoberto nada de surpreendente em todas aquelas informações. Pelo contrário, descobriu que todas eram bastante antiquadas. Claramente, isso se devia ao fato de ser uma masmorra de nível baixo. Consequentemente, além dos jogadores que a pesquisaram nos estágios iniciais do jogo, todos os jogadores posteriores seguiram os guias que já haviam sido escritos. Ocasionalmente, havia algumas mudanças nos detalhes, mas a estratégia geral nunca mudava. Afinal, para esse tipo de masmorra de nível baixo, no estágio do jogo em que os jogadores a completavam rapidamente, simplesmente não havia muita vantagem em realizar pesquisas adicionais. Analisando as informações, verificando os dados, quebrando a cabeça e relembrando os últimos dias explorando a masmorra, uma nova estratégia foi se formando gradualmente na mente de Ishio. Ótimo, amanhã a gente tenta. Ishii organizou seus pensamentos novamente. Ele até anotou alguns pontos importantes e assentiu com a cabeça. Logo depois, ele entrou no jogo. Tandro imediatamente mandou uma mensagem. Como foi? Tenho uma ideia geral. Vamos tentar amanhã. Ok. Os 2 jogadores ficaram cada um na sua, jogando limpo, sem tocar uma palavra a noite toda. No dia seguinte, no Clube Excelente Era, Yuao recebeu uma ligação de Shen Yui logo de manhã cedo. Liu, e que estabeleceu o recorde para Buneyard, disse Shen Yui. Eu sei. Eu estava lá ontem à noite, respondeu Liu Ao. Ah, eu tinha um compromisso ontem à noite, então não estava lá. Acabei de descobrir. Mas parece que o recorde desta vez não é nada de extraordinário, disse Shen Yui. Sim, ele definitivamente não estava usando tudo o que tinha, então não há necessidade de se revelar ainda, disse Liu Ao. Certo, tenho informações da Tyrannical Ambition e da Blue Brook Guild. E Kyo recebeu o pagamento deles quando os ajudou a bater um recorde. Recebeu o pagamento. Ah, então ele estava se vendendo. Deus lhe deve estar precisando muito de dinheiro. Quanto custa uma masmorra? Talvez eu compre para fazer nosso trabalho. Iwao estava extremamente feliz. Ah, ele não está aceitando dinheiro. Ele queria alguns materiais específicos e incomuns, disse Shen Yui. Ele quer material incomum. Iwao de repente teve uma ideia. Capítulo 115, dando tudo de si. Materiais incomuns, equipamentos feitos à mão.
Liuao pensou rapidamente nessas duas coisas e então entendeu imediatamente o propósito de Yishio. De repente, ele riu descontroladamente. Então esse é o plano dele. Do outro lado da linha, Shen Yui quase deixou o telefone cair de susto. Depois de se recompor, perguntou com cautela: "O que você quer dizer?" Com que pena. Já o desmascarei completamente. Com o estado em que está, como pretende me enfrentar? Vai recomeçar do zero e tentar de novo? Só sonho. Iwao já falava sozinho. Shen Yui ouviu e disse, impotente: Liu, você não há mais nada a fazer. Vou desligar. Certo, voltem e preparem as contas para usar um cemitério de ossos. Preciso de um espadachim mágico, um atirador de elite, um atacante, um mestre da lâmina e uma bruxa, ordenou Liu Ao. Certo, respondeu Shen Yui. Ao ouvir falar dessas 5 classes, ele ficou secretamente surpreso. Para o recorde anterior, Liu Ao havia escolhido apenas 3 classes. Desta vez, ele havia escolhido 5. Seria possível que ele trouxesse 5 jogadores profissionais para bater o recorde do cemitério de ossos. O que exatamente ele havia descoberto? Ele estava realmente começando a investir ainda mais energia nessa masmorra. No cibercafé Rap, Ishio e Tang-Ho continuavam a se encontrar e não faziam nada fora do comum. Chenggu já estava acostumado com a situação. Naquela manhã, ao acordar, Ishio inesperadamente foi procurá-la. Chefe, me empresta sua conta para eu brincar um pouco. Ishio tinha vindo pedir o cartão de crédito emprestado. O que você pretende fazer? Perguntou Chenggu. Ir para uma masmorra de nível baixo, disse Ishio. Ir para uma masmorra de nível baixo. Chenggu olhou fixamente para ele. Ela entregou seu Shazingazi enquanto seguia para ver o que ele planejava fazer. Shazingazi era uma conta que já havia entrado no domínio celestial, mas isso não significava que ela não pudesse sair do domínio celestial. Depois que Ishio fez com que Shazingazi deixasse o domínio celestial, ele correu imediatamente para a masmorra de nível baixo, Cemitério de Ossos. Naturalmente, o cemitério de personagens no servidor antigo não era tão movimentado quanto o do 10º servidor, mas ainda havia alguns jogadores por lá. Ao ver um personagem de nível 70 aparecer, a tela era imediatamente inundada com mensagens do tipo Irmã, por favor, me carregue. Vários grupos já haviam enviado convites para jogar em grupo. Essa era a vantagem de jogar em um servidor antigo. Comparando a velocidade de progressão de nível, para no servidor antigo era definitivamente mais rápido do que o para no novo. Mesmo que você não conhecesse ninguém, havia vários jogadores com contas de nível alto que se ofereciam para oferecer seus serviços e carregar contas de nível baixo. Ishii obviamente ignorou esses jogadores. Ele imediatamente mandou Shazingazi entrar na masmorra. Uma conta de nível 70 não teria problemas para concluir essa masmorra de nível baixo se mencionar que era Ishii quem a controlava. Mas, após entrar na masmorra, Ishii não tinha pressa para lutar. Ele fez Shazingazi correr de um lado para o outro até que, eventualmente, uma horda de monstros a seguiu. Parecia que ele estava flertando com esses monstros. O que você está fazendo? Chingu não entendeu. Eu só estou dando uma olhada nessa masmorra. Minha conta não tem mais nenhuma entrada, explicou Ishio enquanto jogava. Shazingazi usou algumas habilidades e a horda de monstros foi completamente aniquilada. Em seguida, Ishio tirou um caderno do bolso. Chingu conhecia bem aquele caderno. Se você virasse à esquerda depois de sair da Lan House, havia uma loja que vendia esses cadernos por 3 RMB cada. Assim que abriu o caderno, Chingu olhou para ele e viu que já havia algumas anotações desordenadas nas primeiras páginas. Nelas havia até alguns desenhos indistinguíveis. Ishio virou para a última página e imediatamente começou a rabiscar. Você está anotando? Chingu sentiu-se revigorado. Estou pesquisando para me preparar para estabelecer um novo recorde na masmorra, disse Ishio. Chingu olhou fixamente, sem saber o que dizer. A concentração e a seriedade de Ishio a comoveram. Ela também gostava de Glory e era uma fã bastante leal. Mas, em relação a Ishio, ela percebia que ele tinha uma atitude completamente diferente em relação ao jogo. Ela estava jogando, mas, no caso de Ishio, Chingu sentiu de repente que a palavra jogando não era suficiente para descrevê-lo. Chingu não conseguia deixar de pensar em 9 anos atrás, quando assumiu a administração da Lana House. Ela estava completamente secada por ares de dúvida, embora fosse verdade que não sabia de nada. Daquele dia em diante, ela se dedicou à Lana House e, pouco a pouco, prestou atenção às necessidades dos clientes. Ela melhorou continuamente o ambiente da Lana House e experimentou todos os tipos de métodos para atrair mais clientes. Todas as noites, ela calculava o fluxo de clientes do dia e procurava padrões. A Ishio daquela época era semelhante à Ishio atual, concentrada, séria e incansável.
Era extremamente exaustivo, mas ao ver como seu cibercafé prosperava a cada dia, sentia-se muito mais satisfeita. O cibercafé atual tinha um fluxo constante de clientes e a receita era muito superior à de antigamente. Mas quanto tempo havia se passado desde que ela sentira esse tipo de satisfação? Xingu sentia certa inveja de Yishio, mas, além da inveja, também havia alguma compaixão. Dedicar tanto esforço ao jogo e ser expulso do cenário profissional. Que é este? Xingu sentiu uma pontada de tristeza. Ela não podia deixar de pensar em Nikio, que havia se aposentado recentemente. Na época de sua aposentadoria, quem mais sofreu foi ele mesmo, não é? Era uma palavra realmente cruel. A ponta da caneta rabiscou o caderno. Ishio não percebeu a mudança em Xingu atrás dele. Xingu não o incomodou mais e se afastou silenciosamente, tomado pela tristeza. Ishio continuou usando o Shazingaze para explorar Boneyard. Uma conta de nível alto trazia consigo muitas vantagens que contas de nível baixo não tinham. As anotações no caderno aumentavam cada vez mais. Sem perceber, a incursão havia sido concluída. Ishio não parou. Ele fez Shazingaze entrar na masmorra novamente. Só que desta vez, ele passou mais tempo jogando e menos tempo notando. Após 3 rodadas, todas as entradas de Shazingaze haviam sido usadas. Ishio conseguiu bastante coisa com isso. Ele saiu do jogo satisfeito e devolveu o cartão da conta para Shengu. Como foi? Perguntou Shengu. Muito bom. Ishio sorriu. Está bem, você consegue, disse Shengu. O quê? Ishio não a ouviu direito. Você consegue, repetiu Shengu. Eu ouvi direito, né? Ishio arregalou os olhos. Ele tinha se esforçado tanto na masmorra de nível baixo. Ela não deveria estar menosprezando-o. Ela estava torcendo por ele agora. Além disso, o tom dela parecia um pouco gentil. Ao pensar nessa palavra, Ishio não pôde deixar de estremecer. Essa palavra parecia inadequada para descrever Shengu. Vá embora, vá dormir. Shengu estava furioso. Esse cara realmente não sabia distinguir o bem do mal. Ishio relaxou imediatamente. Esse era o Shengu a que ele estava acostumado. Ele não estava falando com a pessoa errada. Nada de emocionante aconteceu durante o dia. À noite, enquanto Shengu se preparava para dormir, Ishio e Tangho ligaram seus computadores, cheios de energia, e começaram o dia. No jogo, depois que Ishio ficou online, ele sussurrou para Stemed Boom Invasion e o convidou para ir à masmorra com ele à meia-noite. No fim, Stemed Boom Invasion recomendou a espada odiosa. Ele disse que, depois de lutar contra ele na arena nos últimos 2 dias, a habilidade da espada odiosa havia melhorado bastante. Sério? Então, quando chegar a hora, trago com você. Ishio riu e ignorou as bravatas do resto do grupo Stemed Boom Invasion. De qualquer forma, além dos 4 membros principais do grupo, ainda havia uma vaga. Não importava quem viesse. Certo, venha conosco esta noite para a masmorra, disse Stemed Boom Invasion para The Full Sword, que estava na arena com ele. Sério, que ótimo. E o Al estava realmente feliz. Só que, apesar da felicidade aparente, por dentro ele estava mergulhado em trevas. Deixe eu te contar uma coisa. Quando você encontrar Deus, você tem que ser educado. Se ele puder te ensinar alguma coisa, será um presente para a vida toda, disse Stemed Bom Invasão com sinceridade. Que se dane as instruções dele, Liwal praguejou mentalmente. Felizmente, depois de 2 dias com as Stemed Boom Invasion, sua tolerância às bobagens do novato havia melhorado bastante. No fim das contas, ele ainda demonstrava suas qualidades e a adaptabilidade de um profissional. Embora estivesse tarejando furiosamente por dentro, por fora ele sorria, claro. À meia-noite, 0 horas, o grupo se reuniu. Stemed Boom Invasion e Atefu Sword chegaram da arena ao mesmo tempo. Ishio e Tanhou já estavam juntos e o cumprimentaram casualmente. Sumo Shen's Clan Singmist foi o último a chegar e também cumprimentou o recém-chegado. Será que ela é Sumo Shen? Arriscou Liu Wao. Ela só havia lhe dado uma breve saudação, então ele não conseguiu identificar. Contudo, o fato de ela ser ou não Sumo Shen não era a principal preocupação de Liu Wao. Ele manteve-se discreto e cauteloso, seguindo o grupo para dentro da masmorra. Desta vez, vamos praticar a estratégia para bater o recorde do cemitério de ossos. Ainda está em fase de testes, então pode haver alguns pontos que passaram despercebidos. Cuidado, pessoal, disse Ishio ao entrar na masmorra. Você ouviu o que ele estava dizendo? Estou falando com você, disse Stemed Bom Invasion. Quem? Respondeu Liu Wao. Eram todos personagens do jogo, então não havia contato entre eles. Não havia como saber com quem Stemed Boom Invasion estava falando. Novatos são novatos. Você.
Além de você, todos nós já fomos companheiros de equipe antes, disse Stemed Boom Invasion. E o Al deu um tapa na própria testa. A culpa era só dele, porque ele tinha que ser sócio daquele pãozinho cozido no vapor podre. Que barulho foi esse? Acho que ouvi um estalo. Vocês ouviram? Gritou Stemed Boom Invasion. E o Al começou a suar. Ele realmente não podia ser descuidado. Eles até já tinham ouvido aquilo. Eu ouvi. Vamos começar. Ishio não usou nenhuma habilidade para mudar de assunto. Se a Mad Boom Invasion não se moveu nem falou. Ninguém sabia se aquele cara estava tentando ouvir um segundo estalo. O ponto mais importante para bater o recorde do cemitério é o seu trajeto. Usando um bom trajeto, você realiza os movimentos mais ideais para alertar o mínimo de monstros possível debaixo da terra. Nossa estratégia será baseada nessa linha de raciocínio. Atenção, pessoal. Façam o possível para não darem um passo em falso. Espada odiosa. Volte primeiro, disse Ishio. E o olhou fixamente, sem inspeção. O quê? Acabamos de começar e você já está correndo por aí sem rumo. Não vamos te levar. Seu Mad Boom Invasion criticou solenemente a Full Sword. O que há de errado? Yuao ainda não entendira. Parece que você já sabe a estratégia. Disse Ishio. Se não estivessem com pressa para bater o recorde, não precisariam economizar tempo. Se tivessem mais monstros para enfrentar, teriam até um pouco mais de experiência. Por isso, Tan Hou e Stea Mad Boom Invasion não faziam ideia da estratégia para bater o recorde. Eu sei disso. No começo, pensei que não havia muito com que se preocupar, disse Liu Ao. Ah, vamos usar uma nova estratégia, disse Yeshio. Você não ouviu? Nova estratégia. Não é aquela estratégia ultrapassada que você conhece, de sistema Ed Boon Invasion. Nova estratégia. E o Al estava atordoado. Certo, prestem atenção em como eu me movo. Falarei enquanto me movo, disse Yeshio. Ele já havia ordenado que seu Lord Green avançasse. Num piscar de olhos, a terra sob seu corpo se abriu e 4 monstros mortos-vivos começaram a escalá-la. O que é de diferente nessa estratégia? Yuao estava perplexo. Os 4 monstros do início eram inevitáveis, por isso os secavam e os eliminavam. Agora, o que havia de tão especial no caminho percorrido por Lord Grimm não assustava também 4 monstros? Capítulo 116. Uma estratégia totalmente nova. Após os 4 monstros saírem correndo, dirigiram-se imediatamente para Lord Grimm. No segundo seguinte, os 4 monstros se reagruparam. Para ser mais preciso, eles não estavam juntos, mas todos estavam indo em direção ao mesmo objetivo e por acaso se encontraram no mesmo lugar. Embora Tandho e Stemedbun Invasion tivessem habilidade, ainda eram iniciantes em termos de conhecimento e experiência e estavam completamente indiferentes à situação atual. No entanto, Sumo Shen e Liu Ao perceberam isso rapidamente. Isso consistia em reunir os monstros em um único movimento. Apenas confiando em seu conhecimento de trajetória, ele conseguiu reunir os monstros perfeitamente em um único movimento. Essa coleta de dados calculava as posições dos monstros, sua velocidade de movimento, trajetória de perseguição e como eles mudavam de direção. Depois, controlando os movimentos e a trajetória do personagem num piscar de olhos, os monstros se moviam para a posição necessária. Essa foi uma estratégia que exigiu extrema atenção aos detalhes. Contudo, embora esse método de reunir monstros fosse belo e impecável, matar esses 4 monstros dessa forma não demoraria muito o tempo, certo? Se todos simplesmente os atacassem em grupo e os reunissem a forças separadamente, eles também poderiam reunir os monstros instantaneamente e talvez até fossem um pouco mais rápidos. Sumo Shang e Liu Ao compartilhavam as mesmas dúvidas. Lord Grimm, no entanto, já havia começado a se movimentar. Técnica do clone das sombras. O corpo falso de Lord Grimm permaneceu em sua posição original, enquanto seu corpo verdadeiro já havia se deslocado instantaneamente para o outro lado. No entanto, os monstros ainda se dirigiam para sua posição original. Os jogadores podiam confiar na experiência para determinar o corpo verdadeiro com a técnica de clone das sombras, mas os monstros não. Essa habilidade tinha 100% de chance de enganar os monstros. Os 4 monstros continuaram a avançar em direção ao corpo falso. Palmeira com flores caídas. O verdadeiro Lord Green imediatamente desferiu um ataque. Os 4 monstros se chocaram uns contra os outros e foram arremessados para longe. Um deles não foi atingido com força suficiente. Parecia que ia cair, quando Lord Green o golpeou com sua lança e o monstro voou para o alto, como ao céu. Um dente de dragão surgiu e este monstro voou ainda mais longe do que antes. Os 4 monstros foram arremessados contra uma parede de pedra. Mas a maioria delas tinha um espaço fechado,
fosse uma montanha, uma floresta, um precipício ou uma parede. Sempre havia algum tipo de barreira que guiava os jogadores em uma determinada direção. Não dava para simplesmente contornar os monstros. Os 4 monstros se chocaram contra a parede. Lodgin avançou rapidamente. A invasão do pãozinho no vapor rugiu e estava prestes a subir para batar quando Yeshil gritou: "Observem primeiro." A invasão do pãozinho cozido no vapor parou imediatamente. Ele girou em sua posição original e disse para a espada odiosa: "Não se mexa. Observe com atenção." Iwao já havia aprendido bem a lição. Ele definitivamente não responderia à invasão dos pães cozidos no vapor. Lodgin avançou rapidamente. Um jogador contra 4 monstros que foram facilmente subjugados. Originalmente, havia uma pequena fenda estreita na parede de pele. O ataque anterior de Lodgin, Flor Cadente, havia lançado um monstro para dentro dela e seu ataque seguinte, Dente de Dragão, jogou outro para dentro. Após avançar rapidamente e usar 2 ou 3 movimentos, os monstros foram encurralados na fenda. Embora fosse um 1 contra 4, parecia mais um 1 contra 1. Isso pode ser considerado um método bastante eficaz para limpar a masmorra. Mas, para bater um recorde, como isso economizaria tempo? Iwao estava perplexo, extremamente perplexo. Mas não disse nada, apenas observou em silêncio. Um dos monstros caiu. O segundo saiu da fenda. Em um instante, foi morto e também caiu. O terceiro monstro saiu, foi morto e caiu. E depois disso, não havia mais nenhum. Além de Ishii, os outros 4 jogadores olhavam para a tela com os olhos arregalados. Todos tinham visto, maravilhados, o 4 monstro, um zumbi, preso na parede de pedra. Apesar de mostrar suas presas e brandir suas garras, por mais que se debatesse, não conseguia escapar. O que estava bloqueando a passagem eram os ossos quebrados dos 3 esqueletos anteriores. Depois que os esqueletos no cemitério eram mortos, eles se transformavam imediatamente em uma pia de ossos e se fundiam com o chão, formando um bloco sólido como uma cicatriz. Nesse momento, os 3 esqueletos foram mortos por Lodgin exatamente no mesmo ponto da fenda na pedra. As 3 pias de ossos se acumularam umas sobre as outras e a pia não podia ser considerada muito alta. No entanto, o zumbi desajeitado não conseguia sair por mais que tentasse. Ele só conseguia girar em círculos. Caramba! Então dava para fazer assim. E o Al ficou boquiaberto. Dessa forma, quando eles puxassem 4 monstros, poderiam matar um a menos, o que com certeza economizaria muito tempo. No entanto, para fazer isso, ele teria que realizar muito mais movimentos. Embora economizasse tempo ao matar um monstro a menos, esse tempo seria desperdiçado nesses movimentos extras. Iwao estava ponderando sobre essa questão quando ouviu Ishio dizer: será feito assim. Contudo, como um grupo que busca bater recordes, precisamos nos coordenar e usar o menor tempo possível para completar esses movimentos. Fiz um cálculo aproximado. Se a coordenação for perfeita, seremos pelo menos 10 segundos mais rápidos que os grupos normais. 10 segundos. Isso não parecia grande coisa. Mas ao longo da masmorra, se houvesse 6 desses 10 segundos, haveria uma vantagem de 1 minuto. 1 minuto. Se outro grupo não conhecesse esse método, seria extremamente difícil para ele compensar em outras áreas. Além de equipamentos melhores para aumentar o dano, não havia outro método. Um arrepio percorreu o coração de Liu Ao. Ele acreditava que situações como essa certamente não ocorreriam apenas uma vez, no início. Como era de se esperar, tanto em situações semelhantes quanto diferentes, sempre havia alguns movimentos extras que exploraram os detalhes da masmorra. E, no fim, todos acabavam contornando monstros que não podiam ser evitados pelos métodos originais. Com os métodos originais, se não houvesse erros, um grupo poderia evitar lutar contra um total de 12 monstros. Com o novo método, se não houvesse erros, um grupo poderia evitar lutar contra um total de 21 monstros. Utilizando os 10 segundos calculados anteriormente para cada monstro, o novo método apresentou uma vantagem de 1 minuto e meio. Iwao estava surpreso e extremamente satisfeito. Embora fosse verdade que o novo método era superior, ele já o conhecia bem. Para um jogador profissional como ele, não era necessário aprender todos os detalhes perfeitamente. Bastava entender a linha de raciocínio geral e então confiar em sua habilidade para executá-la. Mas naquele momento, ele nem precisava se esforçar para isso. Isso porque, após a primeira tentativa, as 3 seguintes seriam para praticar a coordenação. E Iwao era um dos 5. Névoa suave, execute esta flor cadente. Vá aqui, pom. Pãozinho no vapor, siga seu caminho. Use o tijolo para acertar aquele ali. Míssil antitanque. Use Goi Cross e depois golpe colidindo. A habilidade da espada odiosa não é nada mal. Ishiro elogiou o novo jogador diversas vezes. Como isso é possível?
Deus, quando chegar a hora de você bater um recorde, me leve junto. Liu pediu isso ativamente. Ah, você faz parte de uma guilda? Perguntou Ishio. Não. Quando chegar a hora, você precisará se juntar temporariamente a uma guilda. Tudo bem para você? Perguntou Ishio. Ah, então você está trabalhando para uma guilda? Quanto dinheiro você consegue ganhar? A pergunta aparentemente normal de Liu Ao, na verdade, escondia intenções sinistras. Ele sabia quais eram as exigências de Ishio às guildas, mas agora ele estava trazendo um grupo. Depois de receber as recompensas, ele as dividiria com o grupo? Se dividisse, aprimorar sua arma de prata seria ainda mais difícil. Se não dividisse, Liu Ao levantaria essa questão entre eles imediatamente. Ishio ainda não tinha respondido quando Steamed Boom invasiou disse com extremo desdém: Dinheiro? Que dinheiro? Isso é para aparecer na TV. É para a glória. Espada odiosa, você realmente não tem futuro. Eu te desprezo como representante de Aquário. Ao tom de Liu Ao era de certo terror. Em seu íntimo, ele praguejava: Pãozinho no vapor, seu idiota. Você não sabe que está trabalhando de graça? Não é à toa que ele trouxe um imbecil desses. E os outros dois jogadores não reagiram nem um pouco. E o Al não podia contar com a névoa purificadora. Havia 80% de chance de que essa jogadora fosse Sumo Shen. Ela respirava o mesmo ar que Ikkyo. Como um pouco de dinheiro poderia causar uma briga? Mas e essa outra garota? Por que ela não reagiu? Quem era ela? A garota ainda não tinha reagido quando Liu Ao ouviu Ishio dizer: Ah, tem recompensas. São materiais incomuns, mas são coisas que eu preciso. O que você gostaria? Não preciso de nada. Eu só estava perguntando, disse-lhe Uau. Claro que ele não queria nada. Ele só queria fazer essa pergunta e usar a distribuição injusta como forma de causar a discórdia no grupo. Mas agora, olhando para trás, parecia que havia falado. Não adiantava falar sobre o jogador que provavelmente era Sumo Shen. Parecia que a outra garota não havia captado o sinal. E quanto ao pãozinho no vapor, aquele idiota era um imbecil. Contudo, mesmo sendo um imbecil, se ele realmente quisesse plantar sementes de dúvida naquele cara, não seria muito difícil. Os materiais que peço são todos itens de que preciso com urgência. Quanto aos itens encontrados na masmorra, esses são distribuídos entre os outros. Não preciso deles. Isso não deve ser um grande problema, certo? Disse Ishio. Liuao recordou. Nas duas incursões anteriores, parecia que Lord Gin realmente não pegava nada, nem equipamentos verdes obtidos de monstros nem equipamentos azuis de chefes, ele simplesmente os rejeitava. Se ele realmente fizesse isso sempre que invadisse uma masmorra, então não haveria motivo para reclamar. Ah, não. Não é nada. Eu só estava curioso, então perguntei aleatoriamente só isso. E o Al disse apressadamente: Posso entrar para uma guilda ou algo assim? Por que você não me leva junto? Eu também quero aparecer na TV. Certo, avisarei a guilda quando chegar a hora. Afinal, estamos ajudando-os a bater o recorde da masmorra, então, se ninguém da guilda deles aparecer, não ficará nada bom para eles. Vamos ver o que eles dizem. Se não se importarem, então levarei você comigo, disse Ishio. Certo, obrigado, disse Liu Ao. Seguindo o grupo, ele conseguia compreender completamente a estratégia final para bater o recorde. Além disso, como membro do grupo, podia cometer alguns erros para ganhar tempo sem se expor. No momento, ele já estava escondendo sua verdadeira força. Consequentemente, podia fingir ter dificuldade em algumas ações em certos pontos, como se não fosse habilidoso o suficiente. E quando chegasse a hora de realmente bater o recorde, ele poderia dar tudo de si. Assim, usando o mesmo método, ele conseguiria estabelecer um recorde ainda maior. Mesmo que não conseguisse se tornar membro quando chegasse a hora, ele sentia que ainda poderia conter esse partido, confiando em sua coordenação e habilidade de nível profissional. Iwao já tinha uma noção bastante clara da força desses poucos jogadores. O Lord Guin de Nikhil naturalmente não precisava ser mencionado. A atuação daquela névoa purificadora não foi particularmente notável. Contudo, como companheiro de equipe, Liu Ao percebeu alguns de seus hábitos, especialmente sua sintonia tácita com o Lord Guin. Embora não pudesse confirmar diretamente, Liu Ao já tinha certeza de que aquele jogador era Su Mushen. Quanto aos outros dois, com a habilidade de Liu Ao, ele podia afirmar com certeza que se tratavam de jogadores iniciantes. Ele não sabia como a técnica deles era tão notável, mas mesmo assim, esse tipo de jogador não se comparava aos profissionais. Observando Lord Guinea em sua tela, Liu Ao pareceu ter dificuldades para realizar algumas ações, enquanto exibia um sorriso extremamente satisfeito no rosto. Capítulo 117 Substituindo especialmente. Parece que você está com medo de mim, disse Liu Ao alegremente, e esse pensamento permaneceu em seu coração.
Ele já tinha clareza sobre os planos de Ishio. Ser contratado, bater recordes, ser recompensado com materiais raros, aprimorar sua arma de prata, os passos eram simples assim. Mas se quisesse continuar dessa forma, precisaria obter o melhor resultado em cada masmorra. Ishio entendia isso, assim como Liu Ao. Para o recorde da masmorra da Floresta Gelada, Liu Ao havia se destacado porque sabia que Lord Lin era Ikkyo, e por isso queria derrotá-lo. Mas agora que entendia a importância desse recorde, não pouparia esforços e planejava reunir 5 jogadores profissionais para estabelecer o recorde do cemitério de ossos. Quanto a Ishio, ele havia pensado muito e com todas as suas forças para elaborar uma nova estratégia para este recorde. Isso porque ele sabia que seu oponente era Liu Ao, cuja força era imensa. Se ele lutasse com a estratégia usual, certamente perderia, assim como aconteceu na Floresta Gelada. Eu já disse isso há muito tempo. Sua era acabou. Agora é a minha era. Igual continuou a explorar a masmorra com os outros, mas já não estava tão atento como antes. Afinal, a combinação de classes que ele planejava usar era completamente diferente da deste grupo, então não havia como ele copiar a estratégia palavra por palavra. Ele já sabia o que precisava saber. O que ele precisava agora era praticar. Felizmente, seus companheiros de grupo eram todos jogadores profissionais. Com suas qualidades internas de nível profissional, alcançar esse nível de coordenação definitivamente não seria tão difícil quanto para o grupo inferior de Ikkyo. TSK, 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 e patético. No jogo, Ishio constantemente lembrava Tandhou, Stemed Boom Invasion e Ateful Sword de prestarem atenção nisso e naquilo. Ouvindo tudo isso, Liu Ao ficou extremamente satisfeito. Antes, não era como se ele nunca tivesse recebido instruções assim. No entanto, esta era a primeira vez que ele se sentia feliz com isso. Pensando nisso, a mão de Liu Ao escorregou e ele cometeu outro erro de trajetória. Como esperado, Ishio imediatamente o instruiu ansiosamente até Full Sword, volte 2 passos. Você foi longe demais. Certo, respondeu Liu Ao. Por dentro, ele ria secretamente enquanto dava 2 passos para trás. Ele teve o impulso de fazer um movimento que arruinaria toda a estratégia, mas para permanecer no grupo a longo prazo, se esforçou para resistir. Contanto que mantivesse o nível de jogo dos Ten Mad Boom, tudo ficaria bem. Finalmente, as 4 tentativas foram concluídas. Como a nova estratégia era muito detalhada, para jogadores sem experiência e conhecimento como Tang Ho e Steamed Boom, ela só podia ser aprendida mecanicamente, o que a tornava extremamente difícil. Liu Ao já havia dominado há muito tempo. Mas para manter a pose, depois de completar a masmorra 4 vezes, ele também lamentou, tão difícil. É por isso que você precisa se esforçar mais. Entendeu? No fim, ele foi mais uma vez repreendido pela invasão do pãozinho no vapor. Vamos treinar de novo amanhã. Yeshio suspirou. Ele não estava muito satisfeito com o dia de hoje. Como esperado, as estratégias complexas expuseram completamente as fraquezas de Tandhou e Stemed Boom Invasion, esses tipos de jogadores novatos. Vamos para a Floresta Gelada? Perguntou Liu Ao. Ele estava incomparavelmente feliz naquele momento. Agora não, disse Yeshio. Certo, então vou indo agora. Até amanhã. Yual se despediu de todos e desconectou. Passou o cartão de acesso e correu para o Bunnyard. Aproveitando que a estratégia ainda estava fresca na memória, entrou para revisá-la. Com base na combinação de classes, também fez sua própria lição de casa. É um pouco problemático, não é? No app Internet Café, carregando sua xícara de chá, Tanhou foi até a recepção procurar por Ishio. Sim, Marichi Ishio. Praticar por mais alguns dias? Perguntou Tanhou. Se o tempo passar por muito tempo, o registro não valerá mais nada, disse Yeshio, impotente. Existe outra maneira de praticar. Tanhou estava mais ansiosa para enfrentar dificuldades do que qualquer outra pessoa. Ter um limite de 4 treinos por dia não a deixava nada satisfeita. Existe sim. Essa pergunta fez Yeshio se lembrar de algo e ele imediatamente pensou em um lugar. Pãozinho cozido no vapor, pãozinho cozido no vapor. Yeshio anunciou a brincadeira. Aqui, respondeu Stamed Boom Invasion. Venha cá, vamos continuar praticando, disse Ishio. Não tenho mais nenhuma inscrição. Vamos treinar em outro lugar, disse Ishio. Onde? Cemitério de esqueletos, disse Ishio. O cemitério de esqueletos, uma masmorra de vila para iniciantes, era obviamente diferente do ossuário. No entanto, havia algumas semelhanças entre eles. Mais importante ainda, não havia limite de entrada, então eles podiam praticar quantas vezes quisessem. Compre uma arma qualquer de nível baixo na vila dos iniciantes. Vamos praticar aos poucos. Ishio enviou uma mensagem para Stemed Boom Invasion enquanto dizia isso para Tandhou.
Névoa purificadora e espada odiosa não estão mais disponíveis. Observou Tandro após se encontrar com todos. Não importa. Vamos praticar primeiro. Ishio conduziu os dois para a masmorra. Ele próprio obviamente não tinha problemas em usar a estratégia. O mais importante era melhorar a coordenação do outro jogador. No momento, Tanhou, Stemed Boom Invasion e Atefu Sword cometeram muitos erros. Embora não fossem fatais, certamente foram suficientes para impedi-los de bater o recorde. O terreno do cemitério de esqueletos e do ossuário eram diferentes, mas os modelos dos monstros e os pontos de surgimento eram muito semelhantes. No cemitério de esqueletos, os monstros eram distribuídos aleatoriamente, então, ocasionalmente, eles apareciam em uma distribuição parecida com a do ossuário. Além disso, a habilidade de Ishio de controlar monstros tornava o cenário extremamente similar. Os três passaram a noite imersos no cemitério de esqueletos. Nem era preciso dizer que Tandrou trabalhou duro, silenciosamente e com muita teimosia. Já a invasão do pãozinho no vapor não parava de falar. Falava sem parar, como um trem desgovernado. Mesmo assim, ele também se dedicava aos treinos e praticava com os outros dois. Tudo isso por amor. O amor profundo e idiota de um jogador pelo jogo. Eles precisavam praticar, mas seus níveis não podiam ficar muito para trás. Depois de alguns dias, Lord Dean foi o primeiro a alcançar o nível 27. Ele não sabia com que frequência esse rio azul verificava seu nível. Mas menos de um minuto depois de atingir o nível 27, o rio azul enviou uma mensagem: Cemitério, cemitério. Não cheguei tarde demais, né? Não disse Ishio. Ah, o que você quer desta vez? Perguntou Blue River. Essa era uma pergunta que o preocupava bastante. Sabre de luz vampírico, disse Ishio. Que coincidência. As bochechas de Blue River se encheram de lágrimas. Estou usando um sabre de luz vampírico agora mesmo, exclamou Blue River. Você já não está quase no nível 30? Perguntou Ishio. É uma arma laranja, irmão. Não precisa tocar de arma no nível 30, disse Blue River. Não importa se é laranja, ainda é uma arma de nível baixo. É como nuvens flutuantes, consolou Ishio. Do que mais você precisa? Blue River sabia que suas exigências não poderiam ser tão simples quanto apenas um único sabre de luz vampírico. 8 espinhos ósseos, disse Ishio. Este era um material incomum do chefe secreto do cemitério de ossos, ao ver esqueleto podre. Está bem, mas Sheila, respondeu Blue River. Certo, mas bater o recorde no cemitério de ossos vai ser um pouco difícil. Desta vez, quero trazer diretamente um grupo de 5 membros. Depois, jogaremos pela sua guilda assim que entrarmos nela. Tudo bem, disse Ishio. Isso não vai pegar bem para nós, né? O River hesitou. A disputa pelos recordes das masmorras está muito acirrada agora. Preciso fazer tudo o que estiver ao meu alcance, disse Ishio. Certo, então, depois de pensar um pouco, Blue River concordou. Começaremos amanhã. Ok. A conversa deles já havia terminado quando Noite Fria enviou sua mensagem, Cemitério de Ossos. Hilda Blue broke a mensagem de Ishio era muito simples. Caramba, quando você chegou ao nível 27? Perguntou Noite Fria. 5 minutos atrás, disse Ishio. Suspiro, suspiro, suspiro. Então, rezo pelo seu sucesso. A Noite Fria mostrou Suraz. Irmão Blue River enviou outra mensagem nesse momento. O quê? Respondeu Ishio. Você pretende continuar fazendo coisas assim, substituindo outros pilotos e estabelecendo recordes a longo prazo? Perguntou Blue River. É isso que pretendo fazer por enquanto, disse Ishio. Então, se continuar assim, se vocês continuarem insistindo com o grupo, receio que não conseguirão fazer isso por mais do que algumas vezes, não é? Disse Blue River. Ishio suspirou. Como ele não sabia do que a guilda Rio Azul estava falando, embora pudesse se juntar a uma guilda e exibir o nome dela nos registros, se continuasse levando o mesmo grupo fixo com os mesmos jogadores, seja hoje a guilda Lambição Tirânica e amanhã a guilda Rio Azul, todos acabariam percebendo. Apesar de o registro da masmorra ser tecnicamente da guilda, todos saberiam o que o grupo estava fazendo. Isso significava que o registro havia sido comprado com dinheiro. Para as guildas, os registros deveriam ser uma forma de se promover e representar a força da guilda. No entanto, dessa forma, isso não teria mais significado algum. Inicialmente, Ishio não havia pensado em liderar um grupo fixo. Ele queria confiar em sua própria força e se misturar com outros para bater um recorde, assim como havia feito com Blue River e seus companheiros de guilda da primeira vez. Ele os liderou na prova One Wave Rush, que já era mais do que suficiente para superar jogadores comuns.
A identidade deles era relativamente discreta, então quando ele deixou o grupo no final, não foi muito notado. No entanto, como Liu Ao apareceu e substituiu o excelente Dynasty, um recorde de nível profissional foi estabelecido. Como resultado, Ishii não teve escolha a não ser liderar um grupo de elite para resolver a situação. Na verdade, a substituição propriamente dita deveria ter sido como Liu Ao fez. Ele usaria a conta fornecida pela outra parte, o que não exporia sua identidade. Ishii usar diretamente Lord Grimm e construir uma reputação para si mesmo já não poderia ser considerado uma substituição. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Não havia nada que ele pudesse fazer naquele momento. Irmão, por que não se junta à nossa guilda a longo prazo? Nós o recompensaremos de acordo com suas necessidades. Que tal se tornar um substituto em nossa guilda? Blue River revelou suas verdadeiras intenções. Venda total. Este o rio. Você não sairia perdendo em nada, certo? Se não estiver feliz, pode simplesmente ir embora. Não vamos impedi-lo, disse Blue River. Isso. Deixe-me pensar a respeito, disse Ishio. Certo, vamos conversar sobre isso depois que você terminar de bater o recorde do Boneyard, disse Blue River. Ishio riu. Como esperado, Boneyard realmente era um teste para ele. Blue River também precisava ver se seu recorde seria batido por alguém. No dia seguinte. Tudo dependia do dia seguinte. Ishio pensou em silêncio. Ele correu para o cemitério de ossos e fez um último treino para o último dia. Eles já haviam se adaptado bem, então hoje enfatizaram os detalhes. Não podiam cometer erros. Não podiam ser descuidados na tentativa de quebrar o recorde, em que os níveis 27 e 28, mesmo que pudessem continuar praticando por mais alguns dias se fossem apenas ao cemitério de ossos, talvez tivessem dificuldade em se concentrar, levando essa atitude descontraída e sem estresse para a tentativa de recorde. Nessa área, o que todos precisavam era do espírito de Tang-Ho. Se fossem conseguir, teriam que ir até se tornarem os melhores. À meia-noite do dia seguinte, os 5 jogadores se reuniram em frente ao cemitério. Ishio mais uma vez enfatizou esse espírito. Depois, correu para o lado e orou silenciosamente. Rezou para que nenhum cliente o procurasse com um problema enquanto estivesse explorando as masmorras. Capítulo 118. Coordenação em voo. Começar. Lord Green liderara o caminho. Ele era a principal força para atrair os monstros. No início, os 4 monstros foram atraídos da mesma maneira. Só que desta vez, assim que Lord Green alertou os 4 monstros, Névoa Suave imediatamente subiu. Ela correu rapidamente em direção à posição que Ishio indicou. Um golpe da palma da flor cadente seguido de um arremesso para cima e um dente de dragão, e os 4 monstros voaram para trás juntos. Lord Green usou uma técnica de clone das sombras. Desta vez, ele não se dirigiu para a posição de Névoa Suave. Em vez disso, teletransportou-se diretamente para onde os 4 monstros haviam voado. Névoa Purificadora, Invasão do Pãozinho no Vapor e Espada Odiosa já haviam avançado naquela direção quando Lord Green puxou os monstros. Eles rapidamente os arremessaram contra a fenda na pedra. O zumbi estava bem no fundo e os 3 esqueletos na frente. Espada, lança, canhão e tijolo, todos os receberam com fúria. Em um instante, o primeiro monstro da frente foi morto e o segundo esqueleto surgiu. Ao matar o primeiro esqueleto, todas as suas habilidades de área de efeito foram usadas. Então, quando o segundo esqueleto apareceu, sua vida não estava completa. Após algumas rodadas de ataques, ele também caiu. O terceiro esqueleto surgiu e estava ainda mais fraco que o segundo. Em apenas uma rodada de ataques combinados dos 5 jogadores, o esqueleto foi reduzido a uma pia de ossos quebrados. As 3 pias de ossos quebrados estavam amontoadas umas sobre as outras e o quarto monstro zumbi mostrava os dentes e brandia as garras, tentando despedaçá-los. Mas os 5 jogadores já tinham fugido e desaparecido. A chamada nova estratégia de Gishio se baseia em contornar os monstros aumentando o número de monstros presos. Em circunstâncias normais, os monstros presos estavam ali para garantir confiabilidade. Mas estratégias que priorizavam a segurança não podiam ser consideradas quando se buscava eficiência. O método de Ishio de prender o monstro no cemitério de ossos o imobilizava diretamente, evitando que precisasse matá-lo. Isso, naturalmente, economizava muito tempo. Mas para uma festa que buscava bater recordes, eles não podiam ficar tentando capturá-lo devagar e sem pressa. Precisavam usar o menor tempo possível para pegá-lo na primeira tentativa. Na primeira onda de 4 monstros, o Lord Green de Ishio conseguiu aprisionar um sozinho. No entanto, seria muito mais lento do que os 5 agindo em conjunto. Em termos de dano causado, a diferença era ainda maior. Uma coordenação perfeita e meticulosa talvez não fosse necessária para o sucesso, mas era essencial para a eficiência.
No entanto, havia um ponto em que a coordenação era essencial para o sucesso. Essa também era uma das partes mais difíceis da estratégia. Ao longo dos treinos dos 5 jogadores, eles sempre cometiam erros. Até hoje, nenhuma corrida perfeita havia sido realizada. Ao comparar a estratégia antiga com a nova, Liu Al calculou que a nova estratégia seria capaz de evitar um total de 21 monstros, enquanto a estratégia antiga evitava apenas 12 monstros, uma diferença de 9 monstros. No entanto, os monstros não eram os únicos que podiam ser evitados. Na verdade, com a estratégia pesquisada por Ishii, eles poderiam até mesmo evitar um chefe. O segundo chefe, Zumbi Bailey. O Zumbi Bailey se movia lentamente, mas possuía uma força incomparável. Jogadores atingidos por ele tinham uma chance extremamente alta de serem atingidos de volta e infectados pelo vírus zumbi. Além disso, esse vírus zumbi podia ser transmitido entre jogadores. Parecia assustador, mas na realidade esse chefe não era difícil de derrotar. A velocidade de infecção do vírus zumbi não era alta e não causava muito dano. Se o grupo tivesse um clérigo com um equipamento decente, contanto que soubessem quem estava infectado com o vírus, o clérigo poderia impedir a infecção. Para especialistas de alto nível como Lixiu, que não precisavam de clérigos, havia confiança de que não seriam atingidos pelo chefe lento. Embora o zumbi Bailey fosse fácil de derrotar, ele tinha muita vida, então precisariam de bastante tempo para vencê-lo. Contra monstros como esse, os grupos que buscavam bater recordes só podiam usar todo o seu poder de ataque para economizar tempo. No entanto, Ishio havia pesquisado um método para capturar o zumbi Bailey diretamente. Mas esse método era extremamente difícil. Até então, eles haviam ficado perplexos. Embora o grupo já tivesse tido sucesso antes, nunca haviam conseguido na primeira tentativa. No entanto, se tivessem sucesso, economizariam muito tempo. Em circunstâncias normais, em que o grupo simplesmente atacasse com tudo, levaria pelo menos 2 minutos para derrotá-lo. Mas se conseguissem executar o método que Ishio havia idealizado na primeira tentativa, não precisariam nem de 20 segundos para matá-lo. Esse método extremamente difícil parecia muito simples. Consistia em enviar o zumbi Bailey para uma fenda na parede, não muito acima. Uma vez preso na fenda, ele não teria mais como sair escalando. A parte difícil foi realmente fazer. Havia uma distância considerável entre o chão e a fenda na parede de pedra. A estratégia exigia que todos os 5 jogadores encadeassem habilidades de arremesso e levantassem o zumbi Bailey continuamente no ar até que ele finalmente fosse lançado contra a fenda. Na primeira tentativa, os 5 jogadores lançaram o zumbi Bailey para o ar até derrotá-lo, mas não conseguiram nenhuma vez. Isso aconteceu porque a coordenação e a velocidade das mãos exigidas eram muito altas. A cada lançamento, o intervalo para o próximo jogador executar o movimento era muito curto. Qualquer erro, por menor que fosse, levava à derrota. Além disso, tudo dependia da precisão de cada jogador. Quando Ishii os alertou, já era tarde demais. Somente se conseguissem na primeira tentativa, eles seriam capazes de estabelecer o recorde de velocidade. No entanto, ninguém tinha muita confiança em conseguir isso na primeira tentativa. Mas mesmo que tivessem sucesso na segunda ou terceira tentativa, ainda assim conseguiriam vencer com muita facilidade. Era uma vantagem que nenhum grupo comum conseguiria superar. E o Al gostou disso. Com sua espada odiosa em mãos, não havia como ele deixar o grupo de Ikkyu ter sucesso na primeira tentativa. Nesse grupo, qualquer um tinha a possibilidade de cometer um erro. Mas, ao tocar para um grupo de jogadores profissionais, ter sucesso nessa parte difícil não era desafio algum. Ao perceber que estavam prestes a alcançar Zumbi Bailey, Liu tomou secretamente. Estamos quase chegando em Zumbi Bailey. Nós conseguimos, disse Ishio nesse momento. Nós conseguimos, gritou Aster Medbun Invasion. Vamos tentar ter sucesso na segunda tentativa, disse Ishio. Conseguir na primeira tentativa. Dandhou foi ainda mais severo. Ishio riu amargamente. Ele esperava ter sucesso na primeira tentativa, mas isso era realmente muito difícil para eles. Atenção, pessoal! Depois de eliminar todos os monstros em frente a Zumbi Bailey, Ishio gritou. Todos imediatamente assumiram seus postos. Como o Zumbi Bailey se movia lentamente, levaria bastante tempo para alcançar a parede de pedra e por isso era necessário que os jogadores o ajudassem a empurrá-lo mais rápido. Comecem! O Lord Grindelwald avançou para puxá-la. Ele a ergueu e desferiu um golpe da palma da flor cadente. Zumbi Bailey foi arremessado para longe. Névoa suave avançou. Aproveitando-se da vantagem de que a Zumbi Bailey estava voando, ela usou um golpe aéreo e, em seguida, outra palma de flor cadente. A invasão do pãozinho no vapor e a espada odiosa cumpriram seus papéis de revezamento.
Do começo ao fim, o zumbi Bailey nunca caiu e foi enviado para o outro lado. Esse processo foi simples. Nenhum erro havia sido cometido até então. O patético zumbi Bailey era apenas o segundo chefe. Não era como o Taim de gelo da floresta congelada. Ele não tinha como escapar de sequências de arremessos. A última jogadora a receber a habilidade foi Sumo Shang. Ela chutou a zumbi Bailey para o alto e disparou uma sequência de tiros com uma metralhadora usando a habilidade BBQ. A zumbi Bailey cambaleou no ar sob fogo. Se a arma de entrega pudesse ser usada, haveria uma chance maior de sucesso na primeira tentativa. Infelizmente, após vários testes com a asa perseguida, ele descobriu que não havia como lançar a Bailey zumbi diretamente do ar para dentro da fenda devido ao terreno. O ângulo de disparo não era suficiente. Infelizmente, eles só podiam usar esse tipo de método de arremesso em cadeia com 5 jogadores. Após o churrasco terminar, Zumbi Bailey caiu do ar quando o sistema Ed Boon Invasão avançou e desferiu um percut. Zumbi Bailey foi atingido mais uma vez, mas Ishio suspirou de pesar. Caô. Logo no primeiro movimento, a invasão do pãozinho no vapor já havia falhado. Como o grupo havia usado equipamentos de péssima qualidade para praticar tantas vezes, depois que a invasão do pãozinho no vapor deu um soco e observou, ela também pensou ir à paz. E percebeu sofá. Não, pai, continue. Itou Ishio. Se não conseguisse na primeira tentativa, esperava-se que conseguisse na segunda. A espada odiosa avançou e desferiu um golpe pelas costas. O zumbi Bailey, atingido pelo golpe, se chocou contra a parede como uma bala e ricocheteou. Execução perfeita. Com o erro das Temed Boom Invasion, Liu Ao não precisou errar de propósito. Isso porque ele já sabia que aquele não era um registro perfeito. A névoa purificadora de Sumo Shin saltou para cima. Ela brandiu seu canhão de mão, usando a habilidade de arremesso golpe. A zumbi Bailey foi atingida um pouco mais alto. A névoa suave de Tenho já havia chegado rapidamente à sua posição. Ela saltou no ar e então usou um golpe aéreo. A ponta de sua lança atingiu o zumbi Bailey bem quando ele começou a cair. Esse movimento não fez com que o zumbi Bailey continuasse subindo, mas o manteve na mesma altura. Seu Boom Invasion, que acabara de cometer o erro, já havia saltado bem alto no ar. Ele então executou um gancho. O zumbi Bailey subiu ainda mais alto, alcançando uma altura que saltos normais não conseguiam atingir. Uma figura surgiu rapidamente acima do local onde Stemed Boom Invasion havia saltado. Senhor Lim. Dando um salto, ele pisou no muro de pedra, virou-se e saltou novamente. Esse movimento permitiu que seu personagem saltasse mais alto. Os 4 jogadores anteriores não haviam cometido nenhum erro. O sucesso ou fracasso agora dependiam inteiramente de Yeshio. A lança de Lord Gim perfurou firmemente o chão. Após atingir o zumbi Bailey, a lança descreveu um marco circular e o lançou contra a fenda na parede de pedra. Sucesso! Gritou Stemed Boom Invasion. Continuem. Não sejam descuidados. A voz de Yeshio ainda era calma. Após aterrissarem no chão, o grupo prosseguiu para o terço restante da masmorra. Nesse momento, Liu Ao sentiu um leve arrependimento. Embora essa fase não tenha sido perfeita, chegou bem perto. O único tempo perdido foi devido a um único erro dos Stemed Boom Invasion. Quanto tempo foi isso? 3 segundos. 4 segundos. Mas será que seu time conseguiria vencer na primeira tentativa? Antes, Liu Ao nunca havia duvidado, afinal, todos eram jogadores profissionais de verdade. Mas, ao descobrir que a diferença era de apenas 3 ou 4 segundos, ele de repente ficou um pouco preocupado. Não. Como a distância da perfeição pode ser de apenas 3 ou 4 segundos? Em toda a dungeon, eu sempre me contive. Se eu tivesse usado todo o meu poder, com certeza conseguiria recuperar 15 segundos. Com a minha equipe profissional mais perfeita e coordenada, deveríamos conseguir bater o tempo em pelo menos 30 segundos. Ah, esqueci, nós até temos armas laranja. Desta vez, nosso grupo tem 2 jogadores com armas laranja. O dano causado é definitivamente maior do que o do grupo do Lord Grimm, que só tem uma arma prata. Liu Ao calculou cuidadosamente. Depois de determinar a vantagem geral do seu grupo, ele finalmente relaxou e desistiu de cometer um erro intencionalmente nesta tentativa. O chefe final do cemitério finalmente caiu. O último terço da masmorra pode ser considerado concluído com perfeição. O anúncio do sistema também foi feito. Parabéns aos jogadores da Guilda Blue Brook, Lord Grimm, Clan Sing Mist, Stemed Boom Invasion, Soft Mist, Ateful Sword por quebrarem o recorde de conclusão do cemitério, com o tempo de 17:20 e 2:17. Ah! Capítulo 119. Eu esqueci. O mundo ficou perplexo. Todas as grandes guildas ficaram chocadas. 17:20 e 2:17.
Todos os veteranos do Glory começaram a murmurar sobre esse recorde. Se ainda não tinham enlouquecido, estavam perto disso. Foi mais um recorde de velocidade entre os 10 servidores. Após a abertura do 10º servidor, esses recordes impressionantes, que se mantiveram imponentes por muitos anos, tornaram-se insignificantes. Felizmente, o novo servidor tinha muitos jogadores novos, então eles não entenderam. Se isso tivesse acontecido em um servidor antigo, os jogadores certamente começariam a discutir qual deus teria descido ao plano mortal. Mas mesmo sendo o 10º servidor, mais cedo ou mais tarde haveria controvérsia. No momento, como o servidor tinha acabado de abrir, os jogadores dos outros servidores não estavam prestando muita atenção às circunstâncias no 10º servidor. Além disso, tratava-se apenas de uma masmorra de nível baixo, então a atenção dada a ela era ainda mais limitada. Mas o conteúdo da controvérsia não estava errado. Tratava-se realmente de uma questão sobre qual deus havia descido ao plano mortal. Incrível, simplesmente incrível. Acho que ninguém consegue bater esse recorde. A Blue River mandou um recado assim que a pista abriu. Ah, isso pode não ser verdade, respondeu Lixiu. Caramba, se alguém conseguir quebrar esse recorde, eu como meu teclado, disse Blue River. Você está confiante demais, disse Lixiu. Não é que a gente não entenda. Esse disco é incrível demais. Como vocês fizeram isso? Vocês gravaram? Perguntou Blue River. Não fiz isso, disse Lixiu. TSK, TSK, incrível, incrível demais. Blue River só conseguia elogiá-lo. Na verdade, ele não se importava com a forma como tinha batido o recorde. Contanto que o tivesse, estava tudo bem. É só o Buneyard, nem mesmo Blue River se daria ao trabalho de pesquisar tanto sobre ele. Não saia da guilda ainda. Por favor, considere nossa proposta de ontem. Blue River enviou uma mensagem às pressas. Antes, Lord Green costumava sair da guilda sem hesitar após bater o recorde. Ele saiu tão depressa que não teve tempo de dizer nada a ele. Certo, respondeu Yeshio. Onde você está? Preciso ir entregar os itens, disse Blue River. Após receber suas coordenadas, Blue River correu até lá. O sabre de luz vampírico estava originalmente em suas mãos, então ele o desequipou. Junto com as 8 espinhas ósseas, o sabre de luz foi enviado para Lord Grimm. Obrigado a todos pela ajuda. Blue River expressou sua amabilidade a todos. Vamos continuar mesmo assim? Perguntou Tandho a Yeshio. Por causa do erro da invasão do pãozinho no vapor, o registro ainda estava um pouco comprometido aos olhos de Tandho, o que a preocupava bastante. Vamos nivelar, disse Yeshio. O recorde ainda não chegou ao limite, disse Tandho. Está praticamente lá. Yeshio rejeitou a ideia. A parte, Yuao deu uma risadinha discreta. Esse garoto ainda queria ir além? Comigo aqui, chega. O limite. Vocês todos verão em breve. Depois, eles repetiram a masmorra mais 3 vezes. Todos jogaram como se estivessem subindo de nível. Obviamente, eles não inventaram o segundo chefe, o zumbi Bailey, com esse método. Chefes eram conquistados com experiência e equipamentos. Como um grupo de jogadores que querem subir de nível poderia querer prendê-lo em vez de matá-lo. Após percorrer a masmorra 3 vezes, Espada Odiosa foi o primeiro a se retirar. E o Al já queria ir embora há muito tempo. Ele não queria perder mais tempo. Na verdade, ele teve vários momentos em que sentiu o impulso de revelar sua identidade, mas sempre conseguiu se conter no final. Ele até manteve a farsa e completou as 3 voltas na masmorra com todos, pacientemente perseverando. E o Al sempre sentia que estava sendo pacientemente perseverante. Após ficar offline, ele foi descansar imediatamente. Logo na manhã seguinte, depois de encontrar os cartões de conta que Shane Hui havia dado, ele prontamente reuniu suas tropas. Guangxi e Fan Fengdian eram reservas no elenco atual e muito jovens. Zhang Jiaxing e Shen Jian eram jogadores do elenco atual e extremamente próximos de Liu Ao. Liu Ao os havia chamado há algum tempo. Além disso, junto com o treino de Yikio nos últimos dias, ele também os levou para fazer alguns testes. Ele sentiu que não havia grandes problemas, então estava muito confiante. Nesses testes, ele não havia usado os cartões de conta que Shen Yui havia fornecido até então, porque tinha medo de quebrar o recorde acidentalmente nos treinos. Afinal, todos eles eram jogadores profissionais. A capacidade de compreensão deles era muito maior do que a de Tang Ho e Stemed Boom Invasion. Depois que Liu Ao explicou uma vez, todos já entenderam o que deveriam fazer. Eles não eram como Tang Ho e Stemed Boom Invasion, que precisavam que Ishi os lembrasse constantemente. A entrada no jogo aconteceu muito rapidamente. Agora que ele tinha os cartões de conta adequados, Liu Ao tinha certeza de que eles conseguiriam bater o recorde em 4 tentativas. Agora vamos bater o recorde. Os 4 jogadores tinham ido à sala de treino e todos sabiam por que estavam ali.
Sim, temos um jogo hoje à noite, disse Shenjian. Que partida? Perguntou Liu Ao. Os quatro ficaram extremamente alarmados. Liu Ao, o vice-capitão, havia realmente esquecido o dia das partidas. Temos um jogo contra o Blue Rain hoje à noite, lembrou Shenjian. Sério? Liu Ao olhou para o calendário. De fato, a partida era hoje. Nos últimos dias, ele estivera extremamente ocupado com um novo servidor. Tão ocupado que até se esquecera de um evento tão importante. Ultimamente, também não vinha treinando muito. Depois de calcular, percebeu que, na verdade, o que mais havia praticado na arena era o Steamed Boom Invasion. Puto merda. Ao pensar naquele cara, Liu Ao sentiu uma onda de raiva sinistra explodir. Ah, então vamos esperar até depois da partida para fazer isso. Liu Ao hesitou por um instante. Ainda era melhor priorizar o que era mais importante. Não era apropriado gastar tempo com o recorde do cemitério. Embora Liu Ao estivesse extremamente confiante, ele também sabia que bater o recorde atual não seria fácil. Alto nível de concentração era imprescindível. Certo, então hoje à noite. Depois de ouvirem a decisão de Liu Ao, eles soltaram um suspiro de alívio. Nem é preciso dizer que Zhang Jiaxing e Shen Jian jogariam na partida de hoje. Quanto a Wang Vizi e Fan Fenliang, mesmo que provavelmente não fossem entrar em campo, não seria bom se jogasse no dia da partida. Se o clube soubesse, com certeza os puniria. Em que mapas vamos jogar hoje à noite? Quando estavam prestes a sair, Liu Ao fez essa pergunta de repente. Zhang Jiaxing quase caiu no chão. Rapidamente, apoiou-se em uma cadeira. O vice-capitão nem sabia em que mapas iriam jogar. Como ele estava distraído. Naquela noite, começou a 21ª partida da Glory League. O time da casa, excelente era, enfrentou o time visitante, Blue Raim. Como de costume, a App Internet Cafe se tornou uma noite de competição e o movimento foi intenso. A equipe Blue Rain não podia ser comparada a 301. A Blue Rain estava atualmente em segundo lugar. Sua posição nos playoffs não era motivo de preocupação, eles eram um dos favoritos ao título de campeões. Comparados à penúltima colocada, excelente era a diferença entre eles era como da água para o vinho. A excelente era havia reformulado sua equipe. E em sua segunda partida com a nova formação, eles enfrentariam um adversário tão forte. Seria um grande desafio para eles. Chenggu estava sentada novamente em seu lugar de costume, enquanto Li Xiu, mais uma vez, estava encostado na porta fumando. E Tan-Vo, que agora levava Glory a sério, correu especialmente para assistir ao nível mais alto de jogo em Glory, uma partida profissional. Tal como anteriormente, o jogo foi dividido em 3 partes, competição individual, em grupo e por equipas. Excelente era o time da casa. Aproveitando a vantagem de conhecer os mapas, Excelente era venceu 2 das 3 partidas individuais. O pessoal do Rap Internet Café pulou de alegria. Em seguida, veio a arena de grupos. Desta vez, ao contrário do 301, Blue Rai não hesitaria tanto contra Sun Xian e Wen Otan Liaf. O trunfo de Blue River era o Wan Xiaotian. Ele não pedia para Sun Xian em habilidade e era mais experiente. Além disso, seu personagem, Toblin Raim, estava no mesmo nível do deus da batalha Wen Otan Liaf. No fim, nesta arena de grupos, ambas as equipes apostaram suas cartas na terceira posição, a de Anchor. Confiando na vantagem de jogar em casa, a Excelente Era começou bem e se manteve na frente até a entrada de Wan Xiaotian da Blue Raim. Então, a situação se inverteu. Depois de eliminar 2 jogadores profissionais da Excelente Era, ainda com 4/5 da sua vida, ele enfrentou Won Wotan Leaf de Sun Tian de frente. No fim, ele ainda conseguiu a vitória. Na arena de grupos, a equipe Blue Rain ganhou 2 pontos. O Rap Internet Café ficou em silêncio. Nesta fase de grupos, ambas as equipes jogaram bem, mas no final, Wan Xiaotian foi superior e aproveitou todas as oportunidades. Na transmissão, o apresentador e o convidado de Ona comentaram brilhantemente os melhores momentos da fase de grupos. Finalmente, a competição por equipes começou. A Excelente Era tomou a iniciativa e teve uma boa largada. A situação parecia promissora e os espectadores no Cybercafé vibraram de alegria. Ops, um erro. Um erro muito grave. Gritou o apresentador de repente. Sim. E uau, sua atuação hoje foi muito ruim, disse o convidado de Ona. Ele também perdeu na primeira partida da competição individual, disse o apresentador. Mas esse erro não deveria ter acontecido. Iwao está completamente fora de si hoje. O convidado de Ona balançou a cabeça. Nem terminamos de falar o primeiro e ele já faz outro. Essa jogada. O apresentador ficou visivelmente sem palavras. Ele não conseguia encontrar as palavras certas para descrever a situação. Como jogador profissional, essa jogada foi um pouco amador, o convidado de Ona criticou educadamente.
A situação havia se invertido. Como o Anshautilã pôde deixar escapar uma oportunidade dessas? Que beleza! Espada fantasma sem forma perfeita. O momento de execução da espada fantasma sem forma foi impecável, exclamou o convidado de Ona. O momento atual de Sun Xiang não é ruim, mas ele ainda não é tão eficiente e implacável quanto o Anshautilã. No entanto, ainda podemos esperar o seu crescimento. Essa competição. Que pena para a excelente Elia. Ei, pelo que parece, a menos que Blue Rain cometa vários erros graves seguidos, como Liu Al fez, não vejo como isso seja possível, disse o convidado de Ona. É o apresentador, mais uma vez, ficou sem palavras. Claramente, ele não estava convencido dessa possibilidade. Ok. No final, Blue Rain ganhou. Finalmente, o apresentador anunciou o vencedor. Que pena o ilustre convidado suspirou em nome da excelente era. O rap Internet Café era um silêncio sepulcral. Após um breve instante, começaram a surgir xingamentos. Naquele momento, no rap Internet Café, Liu Ao era o número um incontestável do Glory. Ele recebia tratamento especial. Todos, jovens e velhos, o reverenciavam. Seus erros crassos causaram a derrota do time na competição, o suficiente para fazer com que a grande maioria de seus fãs perdesse a cabeça. Alguns até saíram para pegar tijolos, prontos para se revoltar contra o clube excelente era, do outro lado da rua. Que se dane aquele merda. Até Xingu despesava. Naquele momento, ninguém respeitava Liu Ao. Nem mesmo seus fãs mais fiéis conseguiam defendê-lo. Seus erros eram simplesmente ridículos demais. Como antes, Yishio continuava encostado na porta, soltando nuvens de fumaça. Sem dizer uma palavra, observou os clientes saírem furiosos. De fato, muitas pessoas correram até a porta do Clube Excelente era para protestar. Ela é do Clube Excelente. Após o término da competição, todos os jogadores profissionais sentaram-se em silêncio na sala de descanso. Ninguém disse nada. O rosto de Sun Xiang estava pálido. Depois de lançar um ar furioso para Liu Ao, ele bateu a porta e saiu. Os outros jogadores profissionais enterraram-se em silêncio, perplexos. Analisaram furtivamente a expressão de Liu Ao. O rosto de Liu Ao estava mortalmente pálido. Ele obviamente sabia a gravidade de seus erros. Sabia até mesmo por que havia cometido aqueles erros tão graves. Nos últimos dias, ele realmente estivera muito distraído. Passou tempo demais com aquele BCQ de nível 20 e não estava com a mentalidade correta para a partida. No fim, ele entrou na partida com a mentalidade de quem jogou contra as Teamed Boom e Nazeon na arena, além do histórico no Boneyard. Como ele poderia ter se saído bem? Ainda estamos tentando bater o recorde naquela masmorra. Chen Jian também estava pronto para ir embora, mas aproveitou a oportunidade para perguntar baixinho quando passou por Liu Ao. Preparar. O tom de Liu Ao era feroz e determinado. Se ele não preparasse agora, não haveria outro lugar para onde sua raiva reprimida pudesse explodir.